13 histórias que até a mim assustaram. Escrito por Alfred Hitchcock. Tradução de A. B. Pinheiro de Lemos. Editora Record. Um momento. Podem dar-me um pouco de sua atenção? Espero que ninguém interprete o título deste livro como um desafio. O título é, caso tenham ficado tão ansiosos pelas histórias que nem chegaram a notá-lo, 13 histórias que até a mim assustaram. Tem ele a simples intenção de registrar um fato e não constitui absolutamente uma intimação aos leitores para que não reclamem se por acaso não se assustarem. A bem dizer, não sei por que consta do título a expressão até a mim. Propus que o livro fosse intitulado Simples e Honestamente Histórias que me assustaram. Fui voto vencido. Parece que histórias que até a mim assustaram têm mais impacto e estamos, sem dúvida alguma, na era do impacto. Da minha parte, só posso afirmar que todas as histórias deste livro me deram uma ou mais das sensações de prazer associadas com o medo. Algumas me apavoraram diretamente. Houve outras que me perturbaram profundamente e me deixaram tomado de intensa inquietação. Ainda outras me tocaram agradavelmente as pontas dos nervos, fizeram-me correr arrepios pela espinha ou me fizeram deglutir em seco enquanto eu lhe sentia o impacto. Algumas fizeram várias coisas dessas ao mesmo tempo. Nessa base, ofereço-lhes estas histórias, confiando em que terão as mesmas emoções, tão agradáveis quando podem ser experimentadas no conforto do lar e na poltrona predileta. E agora cedo a tela ao filme principal. Alfred Hitchcock. A Noite da Vingança. Robert Summerlot. Os olhos se arregalaram e as mãos grandes que seguravam a garrafa de sherry tremeram ligeiramente, fazendo com que uma gota castanha escorresse pela borda do cálice. Tem certeza, Eric? Tenho sim. Já vivi o suficiente para saber quando algo estranho está acontecendo. Conte-me exatamente o que aconteceu. Pode ser muito importante. Estava começando a escurecer quando saí do hotel. Estava sozinho, imaginando a delícia de comer o sauerbraten preparado por Frieda, depois de uma semana inteira na base de tortillas e chile. Não prestei muita atenção quando passei pelos dois na praça. Só 3 quarteirões mais adiante é que compreendi que me estavam seguindo. As mãos de Henry Black já estavam firmes quando me ofereceu o cálice de sherry. Ele sentou-se calmamente na poltrona de couro à minha frente e seu rosto parecia tranquilo, embora constantemente desviasse os olhos azuis, inquieto, para as janelas gradeadas da sala, cobertas por cortinas grossas. Esticou a cabeça, de cabelos cortados rente, como se ouvisse algum som estranho lá fora. A única coisa que eu podia ouvir era o tamborilar da chuva e o ganido de Ingá, o mais nervoso dos 2 Dobermans que ele possuía. Pensei nos 2 incansáveis cachorros patrulhando o espaço entre a casa e o arame farpado que a cercava. Locke, o macho, era mais forte. Mas Ingá era mais alerta, eternamente suspeitando de tudo e de todos. Meses atrás, nas primeiras noites em que visitará Henry Black, senti-me como um explorador cercado por canibais. Será que os cachorros se lançariam ao meu pescoço se pegasse um garfo? Eram inteiramente desacostumados a estranhos. Foram necessários 2 meses e uma dúzia de visitas para que sentissem confiança suficiente em mim e permitissem que andasse livremente pela sala. Quando estavam dentro de casa, nunca saíam do lado de Henry. Agora estavam lá fora, patrulhando o jardim, procurando dentro da noite por um cheiro inesperado, pelo barulho abafado de um pé pulando o muro. Como eram esses homens? Perguntou Henry. Pareciam 2 mexicanos embriagados. Quando percebi que me estavam seguindo, imaginei que pensavam assaltar um turista americano. Senti então, não sei porquê, que eles simplesmente não andavam como mexicanos. Suponho que isto é ridículo, mas, não é não, Eric. Subitamente nervoso, Black levantou-se antes de continuar. Cada raça, cada povo caminha de modo diferente. São como os cachorros, cada espécie tem um porte diferente. Algumas pessoas são incapazes de notar a diferença, mas gente como eu e você pode fazê-lo. Seja como for, achei que havia algo estranho neles. Resolvi então que era melhor defrontar-me com o problema na cidade do que numa estrada deserta. Por isso parei e fiquei esperando. Eles não passaram por mim, entrando antes num desses inúmeros pátios das vilas mexicanas. Teria esquecido toda a história, se não os tivesse visto depois perto da sua casa. E o que eles estavam fazendo? O carro preto de que lhe falei estava parado na estrada e eles conversavam com o motorista. Ficaram observando-me, e ao me verem tomar o caminho da sua casa, entraram no carro, que imediatamente se afastou na direção oposta à da cidade. Ah! Já ia esquecendo de contar que a placa do carro era dos Estados Unidos.
Henry bateu com o punho fechado na palma da outra mão. Foram embora para onde? No lado por que seguiram. A estrada termina junto a meia dúzia de cabanas de adobe e numa fazenda de criação de porcos, a 5 quilômetros daqui. Devia ter contado a história toda imediatamente. Eric ri, tentando diminuir a tensão que reinava na sala. Queria que eu estragasse o jantar de Frieda com uma história maluca de ser vigiado por dois estranhos misteriosos? Além disso, nada aconteceu. Eles apenas pareciam diferentes. E também não consigo imaginar como chegaram aqui antes de mim, pois não os vi na estrada. Ora, que diabo! Acho que eles queriam apenas arrancar-me alguns dólares americanos e depois mudaram de ideia. Talvez. Frieda entrou na sala tão bruscamente que tive a impressão de que estivera ouvindo a conversa, encostada na porta. Castanhas, anunciou ela, estendendo uma bandeja de madeira, de queijos. E queijos, corrigiu Henry. Já. No rosto redondo e rechonchudo de Frieda havia um sorriso, mas em seus olhos se estampava a tensão que sentia. Seus dedos roliços, cheios de anéis de ouro, mostraram-se inquietos ao colocar a bandeja na mesinha entre nós. Havia ali outros pratos, repletos de petiscos para se comer após o jantar. Quando eu finalmente ceder e resolver casar-me, e que Deus me livre disso, vai ser com uma moça alemã assim como Frieda. Já, disse ela sorrindo, só que mais jovem. Ela é uma boa esposa, comentou Henry. Os dois se olharam, com um meio sorriso de devoção e admiração, embora também com uma nota de tristeza. Você tem sido um bom marido, disse ela. Em cada sílaba havia o peso da tragédia, fazendo suas palavras soarem como o último adeus sussurrado à beira de um túmulo. Henry acariciou-lhe a mão, tocando com os dedos o bracelete de ouro que a esposa usava com tanto orgulho. Frieda era uma mulher tão simples, tão doméstica, que a sua fascinação por adornos de ouro tinha alguma coisa de infantil. Ela adorava da mesma forma o bracelete de ouro e os brincos baratos de cigana que pendiam dos lóbulos de suas orelhas. Lá fora, Engelation subitamente. Henry atravessou a sala em 3 passos largos. Abrindo as cortinas, encostou o rosto nas grades da janela. Já passara dos 50 anos, mas movia-se como um tigre, forte e equilibrado a cada passo. O que foi? Perguntai. O corpo tenso de Henry relaxou. Nada. É que ouvi engalatir. Vou lá fora dar uma olhada. Antes que eu desse o primeiro passo na direção da porta, ele deteve-me com uma ordem em tom quase militar. Não, Eric. Encarei-o e falei francamente. Escute aqui, Henry. Durante toda a noite você se comportou como se esperasse que a qualquer momento jogassem uma bomba pela janela. E começou muito antes que eu contasse que fui seguido. No decorrer do jantar, estava nervoso como um gato. Você não é assim. Agora está achando que há alguma coisa lá fora. Muito bem. Vou sair para dar uma olhada. Pode ir. É melhor saber logo de uma vez. Quando abriu a porta, os cães correram em minha direção. Você é um bom cão, Locke, disse eu fazendo-lhe uma festinha na cabeça. Em Ingá, porém, não toquei. Circulamos a casa juntos. Lentamente. O lugar parecia-se com uma fortaleza. Talvez fosse melhor falar em campo de concentração. A cerca de arame farpado e uma faixa de terra inteiramente sem vegetação, separando a propriedade do mato que a cercava. A cerca, eletrificada, diariamente fazia a sua colheita de passarinhos mortos que pousavam em seus fios mortais. Mesmo naquele recanto perdido do México, em que os ricos normalmente fazem muros altos e põem em cima cacos de vidro, comprando também ferozes cães de guarda, aquelas precauções de Henry Black pareciam exageradas. Eu conhecera Henry 5 meses antes, logo depois da minha chegada à cidadezinha de San Xavier. Era uma figura imponente percorrendo a praça com Ingá ao seu lado e Hugo, o empregado de rosto quadrado, nos calcanhares. Parou por um segundo para olhar o quadro que eu estava tentando pintar. Com um aceno brusco, afastou-se logo, o porte tão militar quanto o revólver que carregava na cintura. Durante 2 semanas passou por mim sem falar. Observava apenas. Finalmente, a fascinação que ele sentia pela pintura e o amor pelas flores, o tema constantemente repetido nos meus quadros, levarão-no a superar a indiferença com que me encarava. Depois da nossa primeira conversa, que foi das mais curtas, a amizade entre nós floresceu rapidamente, inclusive porque ele era um pintor amador. Jogávamos xadrez, sendo adversários à altura um do outro. Nossas experiências semelhantes superaram a diferença de 20 anos na idade. Eu já vira muita coisa neste mundo em meus 30 anos de existência. Henry e eu havíamos lutado em guerras, conhecíamos países exóticos e recordávamos certas ruas tortuosas de Barcelona e Singapura. É um alívio encontrar novamente um homem inteligente, disse-me ele certo dia. Como é que veio parar neste lugar esquecido por Deus? Não foi acaso nenhum. Durante 3 anos pesquisei entre os meus amigos e conhecidos no México até tomar uma decisão escolhendo este lugar. Para mim, é o ideal. Não lhe perguntei pelos motivos que o haviam levado a escolher San Xavier como o local onde viver a sua aposentadoria.
Havia algo em Henry que inibia qualquer pergunta sobre a sua vida. Conheci Frieda uma semana depois. Conhecia na Alemanha, explicou Henry, quando ali estive numa missão militar. Devia tê-la conhecido há 30 anos, Eric. Henry estava sempre em guarda. Mas nas últimas 6 semanas a sua vigilância aumentara sensivelmente. Percebi manchas escuras por baixo dos seus olhos, uma tensão permanente em seu comportamento. Passou a olhar por cima do ombro, ao passear pelas ruas. Observei também que passará a alternar deliberadamente os horários em que ia ao correio. Agora, quando eu e os cachorros dobramos a última esquina da casa e voltamos ao jardim da frente, senti que ele estava à beira de um colapso nervoso. Vi, pelas barras de ferro da janela, que me estava observando, procurando ver se havia alguma coisa na escuridão. Ao passar em frente à janela parei subitamente, retesando os ombros. Locke latiu quando o toquei. Os cachorros sentiram a minha intranquilidade e rosnaram, indo examinar o terreno o mais próximo que se atreviam da cerca eletrificada. Voltei apressadamente para casa. O que foi? Indigumi Henry. Nada. Não, Eric, você viu alguma coisa. Observei-o pela janela. Surpreendeu-se com alguma coisa no mato lá fora. Foi um clarão rápido. Por um momento pensei que fosse algum sinal, mas provavelmente era algum mexicano carregando um lampião que a chuva apagou. Está chovendo bastante. Henry parecia em dúvida. Senti-me pouco à vontade quando ele me encarou sem nada dizer. O que está acontecendo? Indigue, tirando a capa encharcada. Porque Hugo foi procurar-me esta manhã e pediu que viesse aqui hoje, em vez de sexta-feira, como é a nossa praxe. Sei muito bem que não tenho o hábito de mudar os seus planos assim de repente. Ele continuou a encarar-me. O conflito interior estava patente em seu rosto. Sou seu amigo, Henry. Você e Frieda significaram muita coisa para mim ao longo dos últimos meses. E gostaria de demonstrar o meu reconhecimento. Se precisar de ajuda, conte comigo. Não me assusto com facilidade. Mas tenho que saber de que se trata. Sente-se, Eric. Ele levou algum tempo acendendo um cigarro para si e outro para mim. Depois começou a falar. Jurei que não contaria esta história a ninguém. Mas agora preciso de ajuda. Tenho que proteger Frieda, a qualquer custo. Você jura por Deus, Eric, que não importa o que eu lhe diga, não importa o julgamento que possa fazer de mim. Jura que a protegerá durante 24 horas, se eu não estiver por perto. Hesitei e depois tomei uma decisão. Mas é claro que sim. Sabe muito bem que a protegeria, mesmo que não pedisse. Jura? Juro. Mas com uma condição. O que quer que vá contar-me, que seja a verdade. De outra forma, é melhor não contar. Sempre o mesmo jogador de xadrez, comentou ele. Está certo, concordo. É um juramento entre amigos. Mas primeiro gostaria de saber algumas coisas. O que descobriu a meu respeito? Vou dizer, mas não me queira mal se fiz alguma suposição errada. Para começo de conversa, você não é realmente americano. Seu sotaque é quase perfeito, mas dá para notar algumas falhas pequenas. Depois, há também a maneira como se senta à mesa, o jeito com que se inclina para mexer uma peça do xadrez. Estou certo até agora? Perfeito. Você é esperto e acho que em certas coisas é implacável. Talvez seja por isso que sinto tanta confiança. Tenho certeza de que se está escondendo de alguma coisa. Esta casa está preparada para resistir a um sítio. Mas você não é um escroque e acho que nunca foi. Neste momento Frieda apareceu na porta. Venha Liebchen, disse Henry. Ela ajoelhou-se junto à cadeira. Acertou em todas as suas suposições, Eric. Agora é a minha vez de falar. Nin, sussurrou Frieda apavorada. Ninguém. Precisamos de ajuda, Frieda. Era o mesmo tom áspero que ele usava para dar ordens a Engá. Frieda reprimiu um soluço e ficou em silêncio. Meu nome é Heinrich Schwartz. Estou no México ilegalmente, passando por um americano aposentado, o que não é muito difícil para mim. Em criança, vivi durante 8 anos na cidade de Milwaukee. Depois fui treinado para passar por americano numa escola militar alemã. Lá fora, a chuva aumentara de intensidade. Pude ouvir o vento zunindo, enquanto Henry se levantava da cadeira e andava nervosamente de um lado para o outro, esfregando as mãos. Eu era major do exército alemão. Ainda era muito jovem para as missões de que me encarregavam, mas é que descendia de uma excelente família. Não éramos nazistas. Não importa o que disseram, a verdade é que nunca fomos nazistas. Tínhamos, é fato, ligações no partido. Frieda possuía contatos importantes. E quem não os tinha? Mas eu era apenas um militar, condecorado 3 vezes, uma na Polônia e 2 na África. Hugo entrou neste momento trazendo uma caixa de madeira onde imaginei que deveria haver uma arma. Henry, porém, não deu a menor atenção. Fui para uma escola na Baviera onde éramos ensinados a desempenhar o papel de americanos, a fim de criarmos confusão e podermos cometer atos de sabotagem.
Mas o estilhaço de granada que me tirara da frente de combate na África voltou a produzir efeitos, dificultando meus movimentos. Tiraram-me do serviço ativo e designaram-me para tomar conta de um centro de transporte ferroviário perto da fronteira belga. Hugo era o meu ordenança, e continua a sê-lo até hoje. O empregado inclinou-se um pouco, submissamente. Parte do meu trabalho era o transporte de judeus fugitivos apanhados na Holanda. Mas esta era apenas uma parte pequena. Providenciava guardas e os meios necessários para que fossem transportados para o interior. Não eram muitos, menos de 100 por semana. Era um estorvo, mas nunca dei maior importância. O trabalho que fazia ali era enfadonho, de rotina. Mas pelo menos tinha a vantagem de poder ter Frieda ao meu lado. E então tudo começou a ruir. Eu tinha 14 prisioneiros nas mãos e os americanos estavam quase em cima de nós. Não havia mais transporte disponível. Ele fez uma pausa e bateu com o punho fechado na mesinha, passando depois a falar mais alto. O que eu podia fazer? Deixar os prisioneiros soltos para que sabotassem o que restava do nosso exército. Tinha ordens a cumprir. Eu era um soldado. E, assim, Hugo e eu cumprimos as ordens recebidas. Seus olhos correram para a janela e comentou. Estava chovendo naquela noite. Exatamente como hoje. Tentei imaginar as imagens que os três estavam vendo. Será que viam uma lamentável procissão de prisioneiros, os rostos famintos, praticamente só pele e osso? Imaginei Hugo e Henry junto a um vagão de carga, esperando que a fila de prisioneiros se formasse. Será que Frieda estava agora contando mentalmente os tiros espaçados e regulares da Luger? Ou estaria ouvindo os últimos soluços das vítimas? Não, ela estava ouvindo outra coisa, um perigo mais próximo, algo à espreita na noite lá fora. Fui julgado depois em Nuremberg, prosseguiu Henry monotonamente. Nada conseguiram provar. Havia o rumor de que 2 crianças do grupo haviam escapado, por isso me deixaram na cadeia durante meses, enquanto procuravam essas testemunhas imaginárias. Mas não as encontraram. Chegaram a meter a pobre Frieda no caso, acusando-a de roubar os cadáveres. Mein Gott! Foi horrível. Nada provaram, mas mesmo assim passei 5 anos na prisão de Landsberg. Voamos para cá uma semana depois de me soltarem. Sabíamos, porém, que, por mais longe que fossemos, nos acabariam descobrindo e se vingariam. E agora, finalmente, fomos descobertos. Veja, metendo a mão no bobo, tirou um envelope com o carimbo postal da cidade do México. Lá dentro havia uma página de agenda, com a data daquele dia. O desenho era tosco, quase infantil. Mostrava 3 corpos, um deles de saia, grotescamente pendurados a uma árvore. E, embaixo, estava escrito em alemão. Esta noite, Major. Outras mensagens já vieram antes, começando 6 semanas atrás. Primeiro veio um pacote com um bracelete de ouro igual ao que Frieda usa. Os demônios amarraram uma cobra de borracha ao seu redor. Nesta ocasião, o bilhete dizia, daqui a pouco, Major, mas não muito depressa. A respiração de Frieda era áspera, acelerada, ofegante. E depois veio o revólver de brinquedo, gritou ela, pintado de vermelho como se fosse sangue. Da outra vez foi um livro. Isso mesmo, falou Henry. Era um livro sobre Adolf Eichmann. Escreveram dentro dele vai juntar-se a ele este mês. Olhei para os 3 alemães que estavam à minha frente, naquela sala bastante agradável. Foi por este motivo que me pediu para vir aqui esta noite. Pensa que não atacarão, se houver um estranho na casa. É possível, Eric. Eles não irão fazer-lhe mal algum. Você é americano e isso lhes causaria os maiores problemas. Eles são muito cuidadosos. Basta ler-se a história de Eichmann para verificá-lo. Seu rosto franziu-se de intensa preocupação. Mas, no entanto, não é parecido com o caso de Eichmann. Os avisos tinham apenas o objetivo de torturar-nos, como se fosse algo pessoal. É diabólico. Henry pôs a mão em meu ombro e concluiu. Hugo e eu podemos tomar conta de nós mesmos. Temos boas armas e muita munição. Mas tenho que levar Frieda para a cidade do México. E você jurou que tomaria conta dela. Não pude encará-lo. Prometi de feito. E o farei. O que quer que tenha feito, não é culpa dela. E, se as coisas ficarem difíceis aqui esta noite, eu o ajudarei. Não importa o que possa pensar da sua história, não ficarei impassível enquanto vocês são alvejados por covardes que se escondem na escuridão. Obrigado, Eric. A voz dele estava quase tremendo. Frieda aproximou-se de mim, e na ponta dos pés, beijou-me o rosto. Quando o vento lançou a chuva outra vez de encontro às janelas, ouvimos um ratatatá, lá fora. Inga e Loki latiram selvagemente. O barulho era agudo, metálico. Pegamos armas na caixa de madeira que Hugo abrirá. Verifiquei minha Luger e descobri que estava pronta para entrar em ação. Frieda. Ela se pôs em posição de alerta para atender à ordem de Henry. As luzes. Aus. Movendo-se com uma disciplina militar, resultante de um treinamento intensivo,
Frieda assumiu seu posto ao lado dos interruptores. Puxou os 2 primeiros botões, mergulhando a casa na escuridão e iluminando o pátio o mais possível. Ratatata. Parecia mais perto agora. Fique junto à porta, ordenei a Henry. Hugo e eu vamos dar a volta e surpreendê-los por trás. Yeah. O terror que se manifestava naquele monossílabo indicou-me que Henry estava tremendo, oculto pela escuridão. Saímos pela porta da cozinha, tendo Hugo ido para a esquerda a fim de desligar a corrente elétrica do portão dos fundos. Os cachorros logo nos encontraram, mas Hugo silenciou-os com uma ordem firme. Quando um pé de vento jogou a chuva em nossos rostos, ouvimos outra vez o barulho metálico. A chuva forte e o emaranhado de bambus e bananeiras dificultavam os nossos movimentos, ao nos deslocarmos cautelosamente por cima de raízes e galhos caídos ao chão. Naquela estação, em San Xavier, quase todas as noites, à mesma hora, desabava um temporal violento. Era evidente que aquilo era parte do plano, atacar no mais intenso do temporal. Nada fora deixado ao acaso. A 50 metros da casa descobrimos a origem do barulho metálico. Era um mecanismo simples, preso a uma árvore e acionado pelo vento, parecido com um recorreco de criança. Um pedaço de madeira batendo numa frigideira de ferro. Com um palavrão, Hugo arrancou-o da árvore. Era um truque para nos trazer até aqui. Vamos voltar depressa, disse ele. Encaminhamo-nos para casa, mais cautelosos do que antes, sem sabermos exatamente o que podia haver à nossa frente. Estávamos quase alcançando o portão dos fundos quando Hugo pareceu sentir alguma coisa diferente. Parou bruscamente. Compreendi então o que ele estava vendo. Hugo. Grady Eye. Ele se jogou ao chão, mas já era tarde demais. Um tiro espocou na escuridão. Ele não soltou nenhum grito. Agachando-me, corri para o portão, afastando os cães que latiam, agora quase freneticamente, depois do som do disparo. Por um terrível segundo pensei que Ingá fosse atacar-me, confusa como estava, mas terminou deixando-me passar. Batendo a porta da cozinha, cambaleei em direção à escuridão reinante no interior da casa. Henry. Grady Eye. Pegaram Hugo. Ele está morto. Mein Gott. Onde eles estão agora? Quantos eram? Acho que deram a volta para vir pela frente. Não sei dizer exatamente quantos são, talvez uns 3 ou 4. A luz fraca que entrava pela janela, vi que Frieda ainda estava em seu posto, junto aos interruptores. O revólver de Henry estava abaixado ao lado do seu corpo, enquanto ele procurava descobrir alguma coisa no pátio. Com um movimento rápido, arranquei-o de sua mão e empurrei Frieda para o lado, acendendo depois as luzes da sala. Há apenas um, Major. E não está lá fora. Está aqui dentro mesmo. Foi uma estupidez de sua parte deixar aquelas 2 crianças escaparem. O terror em seus rostos foi exatamente como eu sempre sonhara. Valerá a pena esperar todos aqueles anos e depois atravessar pacientemente os últimos meses, após encontrá-los. Fiquei imóvel por um momento, apreciando a cena, deixando que todos os detalhes se gravassem em minha memória. Teria depois que descrever todas as expressões, cada olhar de súplica, para minha irmã, que estava esperando na cidade do México. Está chovendo esta noite, Major, falei em alemão. Exatamente como naquela outra noite. Matei Frieda primeiro, para que ele pudesse vê-lo. Depois acertei Heinrich na cabeça, quando ele tentou pegar o revólver que estava caído no chão. As poucas coisas que tinha ainda a fazer na casa, pôr a arma que matara a todos na mão de Heinrich, recolher as outras armas e dar sumiço ao meu cálice de sherry, não levaram muito tempo. Além disso, ninguém sentiria falta dos 3 por alguns dias. E quando os descobrissem, minha irmã e eu já teríamos regressado em segurança a Nova York. Antes de ir embora, tirei o bracelete de ouro do pulso de Frieda. Na parte de dentro descobri as iniciais de minha mãe. Sabia que estavam lá. Lembrava-me claramente do bracelete. Fora a última riqueza que nos restara e achávamos que algum dia poderíamos trocá-lo por nossa sobrevivência. Recordava-me nitidamente do momento em que Frieda o arrancara do lugar em que estava escondido no corpo sem vida de minha mãe. Neste momento eu estava estendido na lama, fingindo estar morto. O tempo que levei para fazer essas coisas foi suficiente para que os cachorros se acalmassem. Quando me dirigi para o portão, mostraram-se quase cordiais. Ulis diz. Shalom, Loki. Shalom, Inga. O fantasma do enforcado. William Wood. Não poderia ser melhor. No fundo do Clay Canyon deparamo-nos abruptamente com o lote com que sonhávamos, ao fazermos uma curva na estrada sinuosa.
Havia uma placa de madeira com letras toscas pregada no tronco de uma árvore morta. Lote à venda, $1.500, a melhor oferta. E havia também o número de um telefone. Só $1.500, no Clay Canyon? Simplesmente não acredito, disse Ellen. Ou então a melhor oferta, observei. Ouvi dizer que não se pode dar um passo aqui sem esbarrar numa personalidade do cinema. Olhe que já percorremos quase 5 quilômetros e ainda não esbarramos em ninguém. Aliás, não vimos uma única alma. Mas veja que casas espetaculares, comentou Ellen, boquiaberta. E havia de fato muitas casas, à esquerda e à direita, na frente e atrás. Eram casas de um só andar, ao estilo de casas de rancho, sem ostentação, simples até, que absolutamente não condiziam com a vida alegre e divertida que imaginávamos se levava lá dentro. Mas enquanto as casas desfilavam à nossa passagem e a estrada lentamente ia subindo, não havia uma única pessoa para se ver, em parte alguma. Os carros estavam parados junto ao meio-fio, abandonados, com os metais cromados brilhando ao sol. Havia de tudo. Jaguar, Mercedes, Cadillac, Chrysler, só carro bom. Vi um pedaço de piscina e um trampolim branco, mas ninguém nadava na água azul. Saltamos do carro, a cabeça larga e de cabelos curtos de Ellen um pouco curvada para a frente, como se houvesse um peso qualquer em cima dela. A não ser pelo canto frívolo de uma cigarra, um silêncio profundo pairava no ar abafado. Nas árvores imóveis, nenhum passarinho se agitava. Alguma coisa deve estar errada, disse Ellen. Provavelmente já venderam o lote e não se deram ao trabalho de retirar a placa. Mas outrora havia aqui uma construção qualquer. Minha certeza provinha dos pedaços de concreto que emergiam esparsos pelo terreno, como que arrancados das profundezas da terra. Acha que era uma casa? É difícil dizer. Mas, se era uma casa, foi demolida há bastante tempo. Ora, Ted, mas este lugar é perfeito. Olhe só que vista. Ela apontou para o cânion que se estendia ao longo das colinas arredondadas e crestadas pelo sol. Vistas através do calor que se desprendia do asfalto, as colinas pareciam estar derretendo-se como cera. Isso é ótimo, declarei. Não será necessário preparar o terreno, bastando apenas capiná-lo. O lote já foi devidamente preparado. Com isso, economizamos pelo menos $1.000. Ellen segurou minhas mãos. Os olhos brilhavam no rosto com uma expressão solene. O que você acha, Ted? Qual é a sua opinião? Ellen e eu casáramos há 4 anos. Havíamos dado o passo decisivo relativamente tarde, ambos depois dos 30 anos, e desde então moráramos em 2 lugares diferentes. Primeiro num apartamento em Santa Mônica e depois, quando fui promovido a gerente do escritório, numa casa parcialmente mobiliada em Hollywood Hills. Mas a nossa ideia fixa sempre fora a de comprarmos ou construirmos uma casa grande, que fosse nossa, assim que o primeiro filho chegasse. Só que a criança não vinha. Era uma fonte de ansiedade e tristeza para ambos que pairava entre nós como uma desonra, pela qual assumíamos conjuntamente a culpa. Ganhei então, inesperadamente, um bom dinheiro no mercado de ações e Ellen de repente começou a se agitar, gentilmente, sonhando com a casa agora mesmo. Quando saíamos para fazer compras ou passear, ela ia insinuando: não acha que esta casa seria muito pequena para nós? Se viéssemos morar aqui, teríamos que construir uma cerca. Fez-me, assim, saber que a casa nova e própria se tornará uma espécie de talismã para ela. Concebera a ideia de que, se levássemos avante os nossos planos para ter acomodações apropriadas para uma criança, ela terminaria vindo. O pensamento encheu-a de felicidade. Os círculos pretos sob os seus olhos desapareceram, o rosto ficou cheio, a alegria voltou. Talvez fosse melhor falar em paz e tranquilidade. Quando Ellen segurou minhas mãos, hesitei por um momento. Estou convencido agora de que uma força qualquer me levará a hesitar. Algo que eu sentia no estranho silêncio, um rápido vislumbre da extrema desolação do lugar. É um lugar dos mais seguros, disse ela. Quase não há trânsito por aqui. Expliquei-lhe o motivo. É que a rua termina além, em algum lugar no meio dessas colinas. Ela voltou a encarar-me, os olhos brilhantes, suplicantes. A felicidade que crescerá dentro dela no decorrer dos meses em que procurávamos uma casa parecerá chegar agora ao auge, um êxtase completo. Vamos telefonar, mas não alimente muitas esperanças. O terreno já deve ter sido vendido há muito tempo. Voltamos lentamente para o carro. A maçaneta estava quase pegando fogo quando a toquei. Lá no fundo do cânion pude ver a traseira de um caminhão desaparecendo numa curva. Aposto que não, disse Ellen. Tenho um pressentimento sobre este lugar. Acho que foi feito para nós. E é claro que ela estava certa. O Sr. Carswell de Eves, proprietário do terreno, limitou-se a receber o meu cheque de $1.500 e entregar-nos o título de propriedade. Antes de encontrá-lo pessoalmente, já havíamos acertado tudo por telefone. O Sr. de Eves, como suspeitáramos pelo cartaz tosco colocado no terreno, não era um corretor profissional.
Morava num bairro predominantemente mexicano de Santa Mônica. Era um homem gordo, rosado, de idade indeterminada. Vestia calça e sapatos brancos, como se tivesse uma quadra de tênis escondida naquele bairro esquálido e miserável. Quer dizer que vão morar no Clay Canyon, hein? Soube que Rosalind Russell mora ou já morou por lá. Descobríramos que Joel M. Secrea, Jimmy Stewart e Paula Raymond, além de um grupo grande de produtores, diretores e atores coadjuvantes, também moravam ali. É sim, confirmou o Sr. De Eves. É um endereço perfeito num cartão de visitas. Os olhos de Ellen voltaram a brilhar e ela apertou minha mão. O Sr. De Eves pouco sabia a respeito do terreno, a não ser que outrora houvera ali uma casa que fora destruída num incêndio e que desde então a propriedade mudará de mãos várias vezes. Estávamos sentados na sala de sua casa, uma caixa escura e sem ventilação cheirando a cânfora e com as paredes cobertas de fotografias autografadas e já amareladas de estrelas de cinema. A maneira pela qual me tornei proprietário do terreno parece coisa de novela. Ganhei-o de um maquilador num jogo de cartas, no estúdio onde se filmava Quo Vadis. Talvez se lembrem de mim. Numa das cenas de multidão, apareci em close. O filme foi feito há alguns anos, Sr. De Eves. Está tentando vender o terreno desde então? Quase o vendi uma dúzia de vezes, mas sempre acontecia alguma coisa para atrapalhar. Que espécie de coisa? Os prêmios do seguro contra incêndio, por exemplo, assustaram muita gente. São bem altos e espero que já estejam preparados para isso. Já verifiquei isso. Adamo. Não fazem ideia de como as pessoas só pensam nesses detalhes na última hora. Que mais aconteceu de errado? Ellen tocou em meu braço para desencorajar-me a continuar perdendo tempo com perguntas tolas. O Sr. De Eves entregou-me o contrato de transferência da escritura, alisando-o com o antebraço. A maioria era pura bobagem. Um casal, por exemplo, encontrou pombos mortos no terreno. Pombos mortos? Repeti, devolvendo-lhe o contrato assinado. Com a mão rosada, o Sr. De Eves apanhou-o e sacudiu-o levemente para secar a tinta. Se me lembro bem, eram 5 pombos. Para mim, pousaram em algum fio e morreram eletrocutados. O marido não deu a menor importância, mas a esposa ficou tão histérica que tivemos de cancelar a transação. Fiz um sinal ao Sr. De Eves para que parasse de falar sobre aquilo. Ellen adora animais, e pássaros em especial, com uma devoção que transforma a perda de um bichinho de estimação numa verdadeira tragédia. Por isso é que, depois da morte do nosso Cocker Spaniel, nunca mais tivemos outro animal de estimação. Mas Ellen parecia não ter ouvido. Olhava fixamente para o documento na mão do Sr. De Eves, como se receasse que pudesse desaparecer. O Sr. De Eves levantou-se bruscamente e disse: "Muito bem, são agora proprietários do terreno. Tenho certeza de que serão muito felizes lá." Ellen corou de prazer e segurou a sua mão gorda entre as suas, afirmando: "Seremos sim. Um endereço de prestígio", declarou o Sr. De Eves da porta, ao nos afastarmos. Ellen e eu somos gente moderna. Nossas conversas, à noite, versam geralmente sobre os problemas do mundo moderno. Ellen pinta um pouco e eu escrevo de vez em quando, principalmente sobre assuntos técnicos. A casa que construímos espelhava a nossa preocupação com a estética dos nossos dias. Trabalhamos em estreito contato com Jack Salmanson, arquiteto e nosso amigo, que projetaram uma casa modulada em estrutura de aço, um andar apenas, compacta, preservando a nossa intimidade, perfeitamente ajustada às particularidades do nosso terreno e com aproveitamento do máximo de espaço. A decoração interior ficou a cargo de Ellen, que vasculhou todas as revistas para o lar e fez inúmeros projetos como se fossemos decorar uma dúzia de casas. Menciono tudo isso para esclarecer que eu e minha esposa nada temos de retrógrados. Somos gratos pelo nosso bom senso e pela nossa sensibilidade. Assim, ficamos orgulhosos de havermos conseguido um equilíbrio perfeito entre o funcional e o estético na casa que construímos. Suas linhas eram simples e bem proporcionadas. Não havia cantos escuros, apesar de estarmos cercados em 3 lados por outras casas, nenhuma delas com mais de 8 anos de construção. Desde o início, porém, houve sinais de mau agouro, que só agora, fazendo um retrospecto, pode-se ver com toda a nitidez. Tenho a impressão de que outras pessoas já suspeitavam, embora nada quisessem dizer. Um deles foi o mexicano que cortou a árvore. Como um favor a nós, para que pudéssemos economizar um pouco, Jack Salmanson concordou em supervisionar pessoalmente a construção, contratando empreiteiros pequenos e independentes, a maioria mexicanos ou negros com equipamentos arruinados que pareciam estar ainda em funcionamento graças a um milagre mecânico. O mexicano, um homem de aspecto triste e bigode eriçado, já gastara 2 lâminas da serra e ainda não cortara metade da árvore. Era inexplicável. A árvore era a mesma em que eu e Ellen havíamos visto a placa de à venda. Era evidente que estava morta há anos, inclusive porque os galhos espalhados pelo chão estavam inteiramente carcomidos. Deve ter esbarrado com uma série de nódulos, disse Jack. Tente novamente. Se a serra ficar muito quente,
Desista e então a derrubaremos com a escavadeira. Como que atendendo ao chamado, a escavadeira virou-se nos fundos do terreno e veio lentamente em nossa direção, levantando uma nuvem de poeira, os ombros do maquinista preto brilhando ao sol. O mexicano não precisou temer pela sorte de sua serra. Acabará de colocá-la em posição quando a árvore se inclinou, por sua própria vontade. Surpreso, ele recuou alguns passos. A árvore começara a cair na direção dos fundos do terreno, o mesmo lado para o qual a cortara, mas de repente pareceu ficar parada, os galhos nos agitando-se furiosamente. E então, com um barulho pavoroso, a árvore retorceu-se e passou a cair para o outro lado, ganhando velocidade e indo diretamente para cima da escavadeira. Minha voz ficou presa na garganta, mas Jack e o mexicano gritaram. O preto conseguiu pular no chão, no momento em que a árvore desabava em cima da escavadeira, espatifando o para-brisa. A escavadeira então ficou descontrolada e veio em nossa direção, abrindo uma vala na terra e com o motor gemendo. Jack e eu pulamos para um lado, o mexicano foi para o outro. A escavadeira passou por nós, seguindo para a rua, o preto correndo atrás dela. O carro. Gritou Jack. Olha o carro. Estacionado em frente à casa no outro lado da rua estava um carro, novinho em folha. A escavadeira foi para cima dele, arrancando com a lâmina miríades de faíscas do asfalto. O mexicano sacudiu a serra por cima da cabeça e gritou alguma coisa em espanhol. Cobre os olhos com as mãos e ouvi Jack resmungar ao meu lado, um segundo antes da colisão. As duas mulheres que estavam na varanda da casa abriram a boca surpresas. O carro partiu ao meio, rasgando-se o teto como se fosse de papel. A frente e a traseira do carro envolveram a escavadeira, como a abraçá-la. E, com um ruído sibilante, as duas máquinas foram subitamente envolvidas por uma chama azul. Que azar miserável! Exclamou Jack baixinho, correndo para a rua. Pelo canto dos olhos, tive a curiosa visão do mexicano ajoelhado, a serra à sua frente, as mãos levantadas, rezando fervorosamente. À noite, Ellen e eu fomos visitar os Chefits, Sondra e Jeff, nossos vizinhos do outro lado da rua. Lá encontramos a proprietária do carro destruído, Joyce Castle, uma loura linda que usava calça cor de limão. O choque causado pelo acidente se dissipara com o passar do tempo e muitos coquetéis. Os três estavam tratando o acidente como se fosse uma grande piada. A senhora Castle era a que mais se divertia. Estou melhorando. O Alfa Romeo durou apenas 2 dias. Eu já estava com ele há 6 semanas. Já tinha até colocado as placas permanentes. Mas não deve ficar sem carro, senhora Castle, disse Ellen com o tom sério com que sempre falava. Teremos o maior prazer em emprestar-lhe o nosso Plymouth, até que possa. Ora, não precisa preocupar-se. Amanhã de tarde vão entregar-me um carro novo. É um Daimler, Jeff. Não pude resistir, depois que dei uma volta no seu. E o que aconteceu com o pobre homem que era dono da escavadeira? Ficou na miséria. Acho que vai sobreviver, declarei. Ele tem mais 2 máquinas inclusive. Neste caso, perguntou Jeff, não haverá maiores problemas para você, não é? Acho que não. Sondra riu suavemente. Eu estava olhando naquela direção. Foi igualzinho a um cartoon de Ruby Goldberg. Uma reação em cadeia. E no final estava o meu pobre Cadillac. Suspirou a senhora Castle. Suei, a cachorrinha da senhora Castle, que estivera deitada no chão aos pés da dona olhando sombriamente entre os seus cochilos, correu de repente para a porta da frente, latindo ferozmente, a crina vermelha eriçada. Sui! Gritou a senhora Castle batendo nos joelhos. Volte aqui, Sui! A cachorrinha levantou as orelhas e olhou da dona para a porta novamente, como se analisasse a decisão que deveria tomar. Rosnu Bikesinho. É o fantasma, disse Sondra alegremente. É ele que estava por trás do acidente. Sondra encolheu-se a um dos cantos do sofá e inclinou a cabeça para o lado enquanto falava, com o jeito brejeiro de uma menininha esperta. Jeff riu sonoramente. Contam cada história. Com um suspiro resignado, a senhora Castle levantou-se e foi arrastar Suei pela coleira. Se eu não me sentisse tão constrangida, Jeff, acho que já a teria levado a um analista, disse ela. Sente-se, Sui. Tome aqui uma castanha de caju para você. Aprecio bastante as histórias de fantasmas, afirmei sorrindo. Deixe para lá, falou Jeff, embaraçado. Conte logo, insistiu Sondra, olhando por cima dos óculos. Eles vão gostar da história. Jeff era um agente literário, um homem alto e pálido, com cabelos pretos oleosos que estavam sempre lhe caindo nos olhos. Ao falar, sorria de lado, como que a se prevenir da possibilidade de alguém levá-lo a sério. Sei apenas que, por volta do século XVII, os espanhóis costumavam realizar enforcamentos aqui. Afirma-se que as vítimas ainda flutuam por aqui à noite e fazem estranhos ruídos. Eram criminosos? Indaguei. Da pior espécie, respondeu Sondra. Qual foi mesmo a história que Guy Helen lhe contou? Joyce. Ela sorriu,
deixando transparecer uma imensa satisfação interior que dava a entender que ela conhecia muito bem a história. Está falando de Guy Helen, o diretor? Pergunte I. Exatamente, disse Jeff. Ele é o dono daquela estrebaria que fica lá no fundo do canyon. Já passei por lá, comentou Ellen. Os cavalos são lindos. Joyce Castle levantou seu copo vazio e disse, Jeff, querido, quer servir-me outro? Estamos afastando-nos do assunto, observou Sondra gentilmente. Aproveite, Jeff querido, e me sirva outro também. Desculpe, Joyce, não queria interrompê-la. Continue. Ela fez um gesto em nossa direção, a audiência expectante. Ellen empertigou-se na poltrona. Parece que havia um homem de imensa depravação. Esqueci o nome. Ele assassinou, roubou, violentou. Tinha um desses intermináveis nomes espanhóis, com um Luís no meio. Se bem me recordo, Guy contou que ele era nobre. Zuyito encantador. Mas completamente louco e imprevisível. Enforcaram-no, finalmente, por causa de uma incursão devassa a um convento. Como podem verificar, estão se mudando para um lugar rico em tradições. Todos rimos. E os barulhos? Ellen perguntou ao Sondra. Já ouviu alguma coisa? Mas é claro, declarou Sondra, sacudindo a cabeça. Cada pedaço de sua pele era bronzeado das tardes que passava na piscina apanhando sol. O marido, bastante pálido, aparentemente não se entregava ao mesmo lazer. Em todos os lugares onde morei, disse ele, com um sorriso enviesado, como se fosse um pedido de desculpas, havia durante a noite certos barulhos inexplicáveis. Por aqui existe ainda uma porção de animais selvagens. Raposas, guaxinins, gambás, até mesmo coiotes, lá no alto da colina. E, depois que o sol se põe, eles se tornam bastante ativos. O sorriso de prazer de Ellen ao ouvir essa notícia transformou-se numa expressão de angústia quando Sondra informou, no seu jeito distraído. Certa manhã encontramos o nosso pobre gatinho todo esquartejado. Era uma massa sangrenta. E até hoje não descobrimos onde foi parar sua cabeça. Foi certamente uma raposa, observou Jeff rapidamente. Tudo o que ele dizia soava irreal, como se fosse um vapor que dele se desprendesse. Tenho a impressão de que era consequência da imensa tristeza que o dominava. Sondra baixou os olhos para o colo, como que guardando um segredo para si mesma. Parecia estar muito satisfeita. Não sei porquê, ocorreu-me que estava tentando assustar-nos. De certa forma, isso aliviou-me. Ela estava apreciando tanto a brincadeira, concluí, que também estava assustada. Depois do incidente da árvore, tudo correu bem por algumas semanas. A casa começou a surgir do nada, rapidamente. Ellen e eu visitávamos a construção com frequência, imaginando a casa pronta. A lareira ficaria aqui, a geladeira ali, nosso quadro de Picasso naquela parede. Ted, disse Ellen timidamente, por que não arrumamos o quarto extra como se fosse para uma criança? Fiquei calado, esperando. Agora que vamos morar aqui, nossos amigos passarão a noite em nossa casa com mais frequência. E muitos deles têm filhos pequenos. Seria uma delicadeza de nossa parte. Passei o braço pelos seus ombros. Ela sabia que eu entenderá. Era um assunto bem delicado. Ellen virou o rosto para mim e beijei-a entre os olhos. Senha e contrasenha, os pilares da nossa vida em comum. Uma vida baseada na sensibilidade e no tato. Vocês dois aí, chamou Sondra Sheffietz do outro lado da rua. Ela estava na varanda da frente, de maiô vermelho, a pele bronzeada, os cabelos quase brancos. Que tal um banho de piscina? Mas não trouxemos roupas de banho. Isso não é problema. Tenho muitas aqui. Ellen e eu discutimos o assunto com um olhar e tomamos a decisão com um aceno de assentimento. Quando saí para a piscina com um dos calções de Jeff, Sondra disse-me, Ted, você é branco como um fantasma. Onde vocês moram não bate sol. Ela estava estendida numa espreguiçadeira, com os olhos cobertos por imensos óculos escuros. É que passo a maior parte do tempo dentro de casa, escrevendo artigos técnicos, expliquei. Pois saiba que será sempre bem-vindo aqui, toda vez que o desejar. Declarou ela com um sorriso em que exibiu os seus dentes pequenos e perfeitos. Ellen apareceu então no seu maiô emprestado, vermelho, com uma prega. Ela semicerrou os olhos, pois o sol batia em cheio no seu rosto. Sondra chamou-a, como se pretendesse apresentar-me à minha própria esposa. Parece muito melhor neste maiô do que eu, Ellen. Ellen sorriu timidamente. As duas eram da mesma altura, mas Ellen era mais estreita nos ombros e mais larga na cintura e nos quadris. Ao vê-las juntas, a impressão que tive foi de que era Ellen que eu não conhecia. Seu corpo tão familiar pareceu-me estranho, um pouco desproporcional. Os cabelinhos do braço, que em Sondra eram invisíveis, a não ser quando refletiam a luz do sol e pareciam prateados, eram pretos e evidentes no braço pálido de Ellen. Como se sentisse a distância súbita que surgira entre nós, Ellen segurou minha mão e disse alegremente, vamos pular juntos. Não vale ficar para trás. Sondra continuou em sua espreguiçadeira,
observando-nos, os olhos invisíveis por trás dos óculos escuros, a cabeça um pouco de lado. Os incidentes recomeçaram e repetiram-se a intervalos regulares. Nunca cheguei a conhecer Guy Helen, mas seus pronunciamentos volta e meia me alcançavam, como se fossem mensagens partidas de um oráculo. Afirmava que a existência dos mortos-vivos era extremamente penosa, pois pairam entre dois estados de ser. Conservam a memória das paixões dos seres vivos, frescas e nítidas, mas só conseguem dar vazão a elas com um monstruoso dispêndio de vontade e energia que os deixa literalmente inertes durante meses e até mesmo anos. Por este motivo é que as materializações e outras formas de ação tangíveis são relativamente raras. Há, é claro, as exceções, ressaltou Sondra, a intérprete habitual das teorias de Helen. Com a estranha alegria que acompanhava todas as suas observações sobre o assunto. Estávamos em sua casa e ela explicou. Alguns fantasmas são terrivelmente ativos, principalmente os de loucos. Eles ignoram as limitações da morte, assim como desconheceram as impossibilidades da vida, a tudo transcendendo com o dinamismo que é a característica fundamental da loucura. De um modo geral, porém, Helen achava que os fantasmas eram mais dignos de pena do que de medo. Sondra frequentemente citava uma de suas afirmativas. A noção de casa mal assombrada é erro semântico. Não é a casa que é mal assombrada e sim a própria alma. No sábado, 6 de agosto, um operário que soldava um cano ficou cego de uma vista, quando a tocha de acetileno escapuliu de sua mão. Na quinta-feira, 1º de setembro, uma pedra que havia no morro atrás do terreno desprendeu-se e lançou 4 toneladas de terra e pedra na casa semi-construída, paralisando as obras durante 2 semanas. No domingo, 9 de outubro, dia do meu aniversário, estava visitando a casa sozinho quando escorreguei num parafuso solto e bati com a cabeça numa lata de tinta, abrindo um buraco onde tive que dar 10 pontos. Corri para a casa dos Sheffits. Sondra abriu a porta de maio e com uma revista na mão. Ted. Quase não o reconheci, com todo este sangue no rosto. Entre que vou chamar um médico. Mas tome cuidado para não sujar de sangue a mobília. Falei ao médico do parafuso em que escorregara e da lata de tinta. Não lhe disse, porém, que escorregara apenas por ter virado muito depressa, ao sentir a sensação de que havia alguém atrás de mim, perto o bastante para tocar-me. Era fétido e úmido, frio e quase palpável em sua proximidade. Lembro-me de que tremia violentamente ao virar-me, como se o sol quente de verão tivesse sido substituído por uma misteriosa estrela sem calor. Esta história não contei ao médico, nem a ninguém. Em novembro, Los Angeles é uma cidade abrasadora. Depois da longa seca do verão, toda a seiva da terra se recolhe às profundezas e as colinas crestadas anseiam ofegantes por uma libertação do tormento, através da vida ou da morte, da chuva ou do fogo. Invariavelmente o fogo chega primeiro, espalhando-se pelos limites da região como uma epidemia, até que o céu fica sem estrelas durante a noite e coberto pela fumaça parda dos incêndios durante o dia. Havia um grande incêndio em Tujunga, ao norte do Canyon, no dia em que nos mudamos para nossa casa nova. Linda, austera, agressivamente nova na colina seca. O céu estava abafado, da cor da terra, o sol manchado pela fumaça. Sondra e Jeff foram ajudar-nos e à noite Joyce Castle apareceu, trazendo Suey e uma garrafa grande de champanha. Ellen bateu palmas. Mas que surpresa maravilhosa! Espero que esteja bastante gelada. Desde 4 horas que está na geladeira. Sejam bem-vindos ao Canyon. Vocês são boa gente, fazem-me lembrar de meus pais. Meu Deus, como está quente. Passei o dia inteiro chorando, por causa da fumaça. Suponho que tem ar refrigerado aqui? Jeff estava estendido numa poltrona, as 2 pernas esticadas, como um aleijado que acabasse de livrar-se das muletas. Você é um anjo, Joyce. Desculpe se não me levanto, mas é que estou em recuperação. Mas é claro que está desculpado. Ted, pediu Ellen suavemente. Por que não vai providenciar os cálices para tomarmos o champanha? Jeff recall you as pernas. Quer ajuda? Continue sent to do AI, Jeff. Ele suspirou. Eu não fazia a menor ideia de como estou fora de forma. Ele parecia mais cadavérico do que nunca, depois de passar a tarde inteira carregando e arrastando móveis. O suor grudara nas depressões escuras que havia sob os seus olhos. Quer que eu lhe mostre a casa, Joyce, enquanto Ted está na cozinha? Odororio. Ellen. Mostre-me tudo. Sondra seguiu-me até a cozinha. Recostou-se na parede e ficou fumando, o cotovelo apoiado na palma da outra mão, sem dizer uma palavra. Pela porta da cozinha eu podia ver as pernas estendidas de Jeff, do joelho para baixo. Obrigado pela ajuda de hoje, disse a Sondra com uma voz surpreendentemente baixa, quase um sussurro. Podia ouvir Joyce e Ellen deslocando-se de um cômodo para o outro, suas vozes aumentando e diminuindo. É tudo de aço? Tudo mesmo? Inclusive as paredes? Vocês não têm medo de um raio? Não há problema. A casa foi construída com todas as medidas de segurança. Jeff bocejou ruidosamente na sala. Em silêncio, Sondra pôs uma bandeja em cima da mesa da cozinha,
enquanto eu rebuscava uma das caixas que ainda não fora aberta em busca dos cálices. Ela me olhava fixamente, como se esperasse que a distraísse. Eu queria dizer alguma coisa para quebrar o silêncio, que já se estava tornando pouco natural e opressivo. Os sons ao nosso redor pareciam apenas isolar-nos mais ainda num círculo de intimidade. Com a cabeça um pouco de lado, Sondra sorriu-me. Podia ouvir a sua respiração ofegante. O que é isto? Um quarto de bebê? Mas é maravilhoso, Ellen. Não se trata disso. É apenas para os filhos dos nossos amigos. Os olhos de Sondra eram azuis, da cor de águas pouco profundas. Ela parecia estar ligeiramente divertida, como se partilhássemos uma conspiração. Uma conspiração que eu estava ansioso por repudiar, fazendo alguma observação trivial em voz alta, para que todos ouvissem. Uma espécie de dor, porém, parecia ter invadido meu peito, represando todas as palavras lá dentro. E continuei calado, sorrindo tolamente. A cada minuto que passava, mais difícil ficava romper o silêncio e mais atraído eu me sentia para a intriga da qual certamente era culpado, embora a ignorasse por completo. Sem que nos tocássemos, ela fizera com que nos tornássemos amantes. Ellen surgiu à porta e virou-se um pouco, como se o seu primeiro impulso fora correr. Parecia estar inteiramente absorvida em seus pensamentos, olhando para a maçaneta de aço. Sondra começou a falar com Ellen, na sua voz seca e sarcástica. Era uma conversa trivial, mas que estava destruindo tudo o que eu queria destruir, ou seja, a noção absurda de que havia alguma coisa entre nós. Ellen fica extremamente confuso. Bebia cada palavra de Sondra, contemplando seus lábios atentamente, como se aquela mulher elegante e bronzeada, fumando calmamente um cigarro e falando de coisas sem maior importância, fosse a sua salvadora. Quanto a mim, sentia que perderá por completo a capacidade de falar. Se participasse da conversa cuidadosamente inocente de Sondra, estaria apenas ajudando o embuste contra a minha esposa. Se proclamasse a verdade e esclarecesse tudo. Mas que verdade? O que havia realmente para esclarecer? O que acontecerá? Uma sensação qualquer no ar? Uma insinuação? É claro que não havia resposta, que nada existira. Eu nem mesmo gostava muito de Sondra. Havia nela algo frio e desagradável. Nada havia para esclarecer, porque nada acontecerá. Onde está Joyce? Perguntai finalmente. A boca seca. Será que ela não quer conhecer a cozinha? Ellen virou-se lentamente para mim, como se aquilo lhe custasse um grande esforço. Ela já está vindo, disse-me então, com uma voz indiferente. Só então ouvi as vozes de Jeff e Joyce na sala. Ellen examinou meu rosto, as pupilas estranhamente dilatadas sob a rosada luz fluorescente da cozinha, como se tentasse chegar ao fundo do segredo misterioso que jazia por trás da minha observação. Casual? Seria alguma espécie de código, um sinal de que eu logo esclareceria tudo? O que significava realmente? Sorri para ela e fui retribuído. Mas o sorriso de Ellen era como o de uma pessoa que encontra um rosto familiar mas não consegue recordar-se do nome a que pertence. Joyce entrou na cozinha neste momento. Detesto cozinhas. Nunca entro na da minha casa. Fez uma pausa e olhou-nos, curiosa, acrescentando. Estou interrompendo alguma coisa? Às 2 horas da madrugada sentei-me na cama, repentinamente despertado. O quarto estava banhado pelo difuso clarão vermelho do incêndio, que ficará mais próximo de nós durante a noite. Uma pequena cortina de fumaça o envolvia. Ellen estava deitada de lado, dormindo, a mão em concha no travesseiro ao lado do rosto, como se estivesse esperando que alguém ali pusesse alguma coisa. Não tinha a menor ideia de por que acordara de repente, mas levantei-me e fui à janela observar o incêndio. Não podia ver as chamas, mas as colinas se delineavam escuras contra um céu túrgido que parecia inchar e diminuir a cada pé de vento. Foi então que ouvi o som. Sou um homem que procura sempre descrever as coisas com palavras precisas. Nos artigos técnicos que costumo escrever, isso é indispensável. Mas não consigo pensar em nenhuma palavra que descreva com exatidão o som que ouvi. O máximo a que consigo chegar é uma palavra que eu próprio inventei. Vlump. Era um som estranho, nem estridente nem suave. Talvez possa dizer que era difuso, dando a impressão de que provinha de todos os cantos. Havia algo de vago e sussurrante nele, não se podia dizer que fosse um som sólido. De tempos em tempos começava como se fosse a sugestão de um suspiro, uma simples insinuação pelo ar, que parecia tomar forma e morrer no mesmo instante. Não consigo, em suma, defini-lo com exatidão. Parecia negligente, sem vontade expressa nem razão manifesta. Mas era também implacável. Como não consegui encontrar-lhe uma explicação imediata, resolvi ver de que se tratava. Passei para o corredor e acendi a luz, apertando o interruptor silencioso. A luz brilhou do globo embutido no teto e espalhou-se pelo papel de arroz japonês, parecido com plástico, das paredes. As paredes indestrutíveis me cercavam. E nada mais. Através da diáfana cortina de fumaça, podia sentir o cheiro de novo, suave e metálico. Mais como um carro do que como uma casa.
Mas o som continuava. Parecia provir do quarto na extremidade do corredor, o quarto destinado aos filhos dos nossos amigos. A porta estava aberta e eu podia ver nitidamente uma mancha cinza no chão do corredor, da claridade que entrava pela janela a oeste. Vlump, vlump, vlump. Olhando para a mancha cinza, atravessei o corredor, as pernas pesadas como chumbo. E ia dizendo para mim mesmo que aquele barulho nada significava, que todas as casas novas se acomodam em suas estruturas e fazem assim estranhos ruídos. Estava tão lúcido que cheguei a pensar que não sentia medo. Estava andando pelo corredor da minha casa nova de aço para verificar se a acomodação nas estruturas não estava provocando algum desnível. Ou então para descobrir se algum animal estava perturbando o silêncio. Haviam-me dito que os gambás frequentemente reviram as latas de lixo. Podia haver alguma coisa errada com os encanamentos ou com o sistema de calefação. E, como um responsável proprietário de casa, conseguirá localizar a origem do ruído e ia responsavelmente verificar de que se tratava. Mais 1 ou 2 segundos e eu saberia. Vlamp, vlamp. O retângulo da janela do quarto no chão era róseo quando me aproximei, mostrando os contornos da colina que havia ao longe. O preto ao redor eram os arbustos que ali existiam antes e o retângulo rosa era o buraco que o trator escavara na terra antes de se descontrolar. Eu vira o acidente daquele ponto exato em que me encontrava agora. Pude ver os contornos do buraco onde a árvore estivera no chão pré-fabricado do quarto, cuja escuridão ia agora erradicar, apertando o interruptor ao lado da porta. Ted? O sangue se esbateu violentamente em meus ouvidos. Tive a impressão de que meu coração explodia. Encostei-me à parede, em busca de apoio. Massa claro que eu sabia que era a voz de Ellen. Respondi calmamente. Que é? O que aconteceu? Perguntou ela. Ouvi nitidamente as cobertas sendo erguidas. Não se levante. Já estou voltando para o quarto. O barulho cessou, podia ouvir agora apenas o zunido quase inaudível da geladeira, o vento soprando lá fora. Ellen estava sentada na cama. Estava dando uma olhada no incêndio, expliquei. Ela pôs a mão na parte da cama ao seu lado e via sorrir no instante em que apaguei a luz do corredor. Estava sonhando com você, disse ela. Meti-me embaixo das cobertas e ela se achegou a mim. Mas o que aconteceu? Você está tremendo. Devia ter vestido o roupão. Em 1 minuto você vai sentir-se aquecido. Seu corpo cheiroso encostou-se ao meu, mas fiquei duro como pedra, frio, distante, olhando para o teto, sem conseguir formular um único pensamento. Ted? Era o seu sinal, sempre hesitante, sempre trêmulo, de que desejava que eu a tomasse nos braços. Como se não houvesse entendido, falei. O que é? Por alguns segundos senti que Ellen procurava vencer sua timidez, a fim de me dar outro sinal que acabasse com a minha distração e me fizesse compreender que ela queria ser amada. Mas era demais para ela, algo estranho que nunca lhe acontecerá antes. Minha frieza criará um vácuo e ela não possuía experiência suficiente para preenchê-lo. Era uma frieza súbita e inexplicável, a menos que... Ela afastou-se lentamente e puxou as cobertas até o queixo, perguntando depois. Está acontecendo alguma coisa que eu deva saber, Ted? Estava se lembrando de Sondra e da cena curiosa que ocorrerá na cozinha. Eu sabia que Ellen se armara de muita coragem para fazer a pergunta, embora devesse conhecer a minha resposta de antemão. É que estou muito cansado. Tivemos um dia dos mais atarefados. Boa noite, querida. Beijei-a no rosto e senti seus olhos, a luz difusa do incêndio, procurando os meus, fazendo as perguntas que não conseguia formular em voz alta. Virei-me para o lado, envergonhado, porque não poderia dar a resposta que ela queria. Simplesmente porque não havia resposta alguma. O incêndio foi dominado depois de queimar 800 acres e diversas casas. As chuvas chegaram 3 semanas depois. Jack Salmanson foi visitar-nos um domingo. Examinou as fundações, o telhado e todas as intersecções, garantindo que estava tudo perfeito. Sentamo-nos na sala, contemplando tristemente o jardim lá fora pelas portas de vidro. A chuva fizera surgir a lama, que ameaçava cobrir as poucas lajes que eu colocará. Ellen estava no quarto, deitada, pois adquirira o hábito de tirar um cochilo depois do almoço, embora fosse eu e não ela quem ficava acordado noite após noite, procurando a explicação para sons que se tornavam cada vez mais inexplicáveis. O som abafado que às vezes acompanhava o vlump e o barulho frequente de escapamento de ar eram certamente provocados por algum defeito nos encanamentos de água. Os passos que se aproximavam lentamente pelo corredor e paravam diante da porta fechada do nosso quarto, afastando-se em seguida depois de uma risadinha, era apenas o frio da noite contraindo a nossa casa de metal, depois do calor do dia. Enquanto isso acontecia, Ellen dormia profundamente. Ela parecia estar viciada em dormir. Ia para a cama às 9 horas da noite e levantava-se às 10 horas da manhã seguinte. Cochilava à tarde e movia-se letargicamente o resto do tempo, com um chale mexicano nos ombros, queixando-se do frio. O médico examinou-a para verificar se estava com mononucleose, mas nada descobriu. Disse que talvez fosse uma depressão nervosa e que era aconselhável descansar o quanto desejasse.
Depois de um silêncio prolongado, Jack pôs o copo em cima de uma mesinha e levantou-se. Bom, acho que já vou indo. Vou dizer a Ellen. Mas para que vai incomodá-la? Deixe-a dormir. Diga-lhe que desejo suas melhoras. Virou-se para contemplar a sala da casa que projetara e construíra, franzindo a testa e indagando subitamente. Estão sendo felizes aqui? Como assim? É claro que somos felizes. Adoramos a casa. Durante a noite ela é um pouco barulhenta. Mas isso é tudo. Gaguejei essas palavras como a insinuação de que pretendia fazer-lhe uma confissão monstruosa. Mas Jack pareceu não prestar atenção. Sacudiu a mão distraído e disse, é natural, a casa está se acomodando. Ele percorreu a sala com os olhos mais uma vez e acrescentou, não sei, mas há algo estranho aqui. Alguma coisa não está certa. Mas talvez seja apenas esse tempo miserável. Só que acho que a casa podia ser mais aconchegante. Entende? Parece-me triste. Sem vida. Encarei-o cheio de esperança, como se pudesse milagrosamente compreender meu terror. Fazendo por mim o que eu não conseguia fazer e permitindo que o assunto fosse calmamente debatido por dois homens de temperamento controlado. Mas Jack não estava pensando na causa da tristeza e sim na cura possível. Por que vocês não experimentam colocar um tapete laranja nesta sala? Olhei para o chão como se o tapete laranja pudesse trazer um encanto infalível à casa. Talvez seja uma boa ideia. Ellen apareceu neste momento, ajeitando os cabelos, o rosto um pouco inchado por ter acabado de acordar. Olhe, Jack, assim que o tempo melhorar e eu me estiver sentindo mais bem disposta. Você, Anne e as crianças podiam vir passar uma noite aqui. Será ótimo, mas depois que os barulhos acabarem. Disse ele, lançando-me um olhar zombeteiro. Que barulhos? Ellen olhou-me com uma expressão de surpresa no rosto. Já a vira outras vezes, desde que nos mudáramos, mas só que agora tomava uma forma definida. Ela estava prevenida, pois achava que eu lhe ocultava alguma coisa. São barulhos que ouço à noite, resultantes da acomodação da casa. Você está dormindo e não pode ouvi-los. Quando Jack se foi, Ellen sentou-se na poltrona em que ele estivera, olhando para o jardim lamacento. O chale púrpura caía até os joelhos, fazendo parecer que ela não tinha braços. A impressão é de que não havia a menor explicação para as duas mãos brancas que seguravam a xícara de chá em seu colo. É bem triste, comentou ela. Não posso deixar de sentir pena de Sondra. Por quê? Indiguei na defensiva. Joyce esteve ontem aqui. Contou-me que ela e Jeff têm um caso que termina e recomeça há mais de 6 anos. Ela encarou-me para ver como eu reagia à notícia. Isso explica a maneira como Sondra e Joyce se comportam uma com a outra. Falei, olhando firme para Ellen. Mas tudo o que encontrei em seus olhos foi o reflexo das portas de vidro, até mesmo as gotas de chuva que escorriam de cima para baixo. A sensação é de que havia descoberto a verdade, que Ellen chorava intensamente, em segredo, nas profundezas da sua alma, a qual eu não mais conseguia atingir. Era evidente que não acreditava em minha inocência. Eu próprio começava a duvidar e acho que o mesmo aconteceu com Jeff e Joyce. Quanto a Sondra, era impossível saber o que ela pensava. Comportava-se como se a nossa infidelidade fosse um fato consumado. De certa forma era um desempenho genial de sua parte, porque nunca me tocará, a não ser acidentalmente e de modo impessoal. Mesmo os seus olhares, as fundações sobre as quais erguera o mito da nossa ligação, nada tinham de suave. Eram inquisitivos e dissimulados, sempre acompanhados por um sorriso furtivo, como se partilhássemos alguma piada particular. Havia, porém, na maneira como ela o expressava, pelo menos talvez fosse essa a impressão dos outros, a insinuação de que a piada era à custa dos demais presentes. Além disso, passará também a chamar-me de querido. Sondra e Jeff têm um filho retardado, internado num sanatório, informou Ellen. Aparentemente foi o que os fez entrar em atrito. Foi Joyce que lhe contou tudo isso? Ela apenas mencionou o caso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pensava que já sabíamos. Mas não gosto de saber coisas desse tipo dos meus amigos. Acho que o meio artístico é assim mesmo. No fundo, eu e você ainda somos provincianos. Sondra deve ser uma moça muito infeliz. Em se tratando dela, não é muito fácil saber. Fico imaginando o que ela pensa em fazer de sua vida, se pretende procurar alguma coisa, fora de casa. Fiquei calado, esperando. Provavelmente não, disse Ellen, respondendo à sua própria indagação. Ela me parece muito controlada, quase fria. Não me agradava o espetáculo de minha esposa lutando contra si mesma para protelar um ferimento que estava convencida ser inexorável. Recusava-se a acreditar em minha infidelidade. Talvez pudesse confortá-la com mentiras. Poderia contar que Sondra e eu nos encontrávamos num bar no centro da cidade e nos amávamos em hotéis de segunda classe à noite, quando eu telefonava para casa informando que ia fazer serão. A ferida então seria aberta e poderia ser limpa e curada. Seria doloroso, é claro, mas eu voltaria a ter confiança nela e poderíamos recuperar o equilíbrio da nossa vida em comum.
Observando Ellen torturar-se com a dúvida, fui tentado a contar-lhe todas essas mentiras. A verdade nunca me tentará. Admitir que eu sabia o que ela estava pensando equivaleria ao reconhecimento da minha culpa. Como eu poderia suspeitar de uma coisa assim, a menos que fosse verdade? E como eu poderia explicar-lhe a minha frieza, aterrorizando-a com histórias vagas de barulhos indescritíveis que ela simplesmente não podia ouvir? E assim continuamos sentados, sentindo frio e com cara de tolos, em nossa casa molhada pela chuva, até que o dia começou a sumir. Foi então que fui dominado por uma alegria selvagem. E se o meu terror fosse tão infundado quanto o de Ellen? E se os meus fantasmas, como os dela, fossem apenas criação da imaginação, precisando só de um pouco de bom senso para afastá-los? Se eu conseguisse livrar-me dos meus fantasmas, Ellen logo me seguiria. Pois o segredo que nos separava teria acabado. Era uma revelação, uma vitória da razão. O que é aquilo lá em cima? Perguntou Ellen, apontando para um objeto que parecia ser uma folha, no alto da porta de vidro. Acho que é uma cauda, Ted. Deve haver algum animal no telhado. Apenas a ponta cabeluda estava visível. Aproximei-me para ver melhor e verifiquei que havia gotas de chuva suspensas em cada cabelo, numa disposição geométrica perfeita. Parece a cauda de um guaxinim, comentei. Mas o que estaria um bicho desses fazendo por aqui tão cedo? Pus a capa e saí. A cauda pendia solta na beira do telhado, raiada de branco e balançando-se fleumaticamente ao vento. O corpo do animal estava oculto, atrás do parapeito baixo. Fui para os fundos e subi pela escada presa à parede que lá havia, a fim de ver o animal. A mente humana, assim como as outras partes da sua anatomia, é um órgão condicionado. Suas faculdades são limitadas pelas experiências precedentes, pensando sempre o que está acostumada a pensar. Confrontada com um fenômeno além do seu alcance, ela se rebela, rejeita-o, às vezes desmorona. Minha mente, que por semanas se recusará firmemente a aceitar a evidência dos meus sentidos de que havia algo mais na casa além de Ellen e eu, alguma coisa sobrenatural e diabólica, era agora forçada a continuar na negativa, repetindo, como Jeff, que devia ter sido uma raposa. Mas isso era ridículo. As chances de uma raposa vencer uma luta com um guaxinim não são das maiores, muito menos as de deixá-lo num estado como aquele. O corpo estava na frente, no outro lado do telhado. Não vi a cabeça até tropeçar nela, fazendo-a rolar pelo telhado e parar de encontro ao parapeito, o rosto mascarado me encarando. Somente porque minha mente estava bloqueada, repetindo insistentemente que ela em nada deveria saber, é que consegui pegar as partes desmembradas do guaxinim e jogá-las com toda a força no morro atrás da casa. O que foi, Ted? Deve ter sido um guaxinim, mas já fugiu. Consegui manter a voz calma e só vomitei quando voltei para a parte de trás do telhado. Lembrei a alusão de Sondra ao gato mutilado e telefonei para o escritório de Jeff. Agradeço muito, Ted. Prometo que não será uma tarde inteiramente perdida. O sanatório ficava no Vale de San Fernando, um conjunto de prédios de estuque recentemente construídos. Por toda parte havia cartazes pedindo: por favor, mantenham-se à distância. Pequenas mudas de árvores estavam colocadas dentro de círculos de terra abertos nas calçadas de cimento, em ângulo reto com a grama verde mais além. Era por estas calçadas que os doentes andavam, indo de uma a outra sob a orientação dos enfermeiros, estacionados em cada esquina, sobressaindo entre todos com os seus uniformes brancos. Depois de algum tempo ficou insuportavelmente quente dentro do carro e resolvi saltar. A menos que quisesse ficar passeando no estacionamento por entre os carros, a única alternativa era juntar-me aos internados e seus visitantes na caminhada pelas calçadas. Escolhi uma calçada quase vazia e caminhei lentamente na direção de um edifício que tinha um pátio lateral, cercado de arame farpado. Pelo escorrega e outros brinquedos, julguei que devia ser para crianças. Foi então que vi Jeff entrando ali. Ao seu lado vinha uma enfermeira, puxando uma espécie de carrinho, desses que se usam para ensinar crianças a andar. E dentro dele estava o menino. Acho que ele era humano, pois tinha todos os atributos de um ser humano. Mas tenho certeza de que, se não fosse o carrinho, estaria arrastando-se no chão como um crocodilo. Tinha também os olhos de crocodilo, sonolentos, frios, impiedosos, pregados num rosto escuro, meio marrom, que parecia estar em posição horizontal em vez de vertical, como um ovo deitado de lado. Nas feições não havia o menor vestígio de inteligência. A boca estava aberta e a saliva escorria pelo queixo. Enquanto Jeff e a enfermeira conversavam, ele sentou-se ao sol, inerte e repulsivo. Saí dali às pressas, sentindo que era um intruso numa enorme desgraça. Tivera uma visão de um universo doentio cuja mera existência constituía uma ameaça à minha vida. A visão daquele garoto monstruoso, com seus olhos frios e bestiais, fazia-me sentir como se partilhasse a vergonha de Jeff, pelo simples fato de tê-la descoberto. Achei que o melhor que podia fazer por ele era fingir que nada vira, que não sabia de nada, sem obrigá-lo a falar sobre um assunto que obviamente lhe era penoso.
Ele voltou para o carro pálido e abalado, querendo beber alguma coisa. Paramos primeiro num lugar chamado Juez, no caminho para Hollywood. Depois paramos no Cherry Lane, em Vine Street, onde duas jovens nos convidaram para sair, indo acabar no Brown Derby, em cuja porta eu deixará meu carro. Jeff engoliu a bebida como se não sentisse o menor prazer, falando-me, em tom confidencial, sobre um livro que acabará de vender ao estúdio da Warner Brothers, por uma soma exorbitante. Era uma droga, é claro, mas tudo agora era assim, como os parasitas gostavam de fazê-lo. Tinha certeza de que em breve os bons escritores acabariam. E então haverá apenas plagiadores competentes e plagiadores incompetentes. Aquela era provavelmente a terceira vez que conversávamos sobre o mesmo assunto. Jeff repetia-o mais uma vez, mecanicamente, olhando para a mesa, fixamente, onde tinha à sua frente um copo de um coquetel vermelho. Quando saímos do restaurante o sol já desaparecera e o frio da noite no deserto, no qual a cidade fora construída, estava começando a se manifestar. No alto dos edifícios ainda restava um pouco do vermelho dos últimos raios do sol, caído além do horizonte. Jeff respirou fundo e teve um acesso de tosse ao fazê-lo. Maldita poluição, disse ele. Cidade miserável. Não consigo imaginar uma única boa razão para continuar morando aqui. Encaminhou-se para o seu Daimler, um pouco trôpego. Por que não volta para casa comigo? Sugeri. Pode vir buscar seu carro amanhã. Ele entrou em seu carro e abriu o porta-luvas, tirando um maço de cigarros. Meteu-um na boca e deixou-o pendurado ali, sem acendê-lo. Esta noite não vou para casa, amigo Ted. Se quiser deixar-me lá no Cherry Lane, ser-lhe-ei grato pelo resto da vida. Tem certeza de que é o que quer? Então não há problema, eu posso até ir com você. Jeff sacudiu o dedo na minha direção, maliciosamente. Ted, você é um homem bem educado e inteligente. Siga o meu conselho e vá para casa tomar conta da sua mulher. Estou falando sério. Tome conta dela, Ted. Quanto a mim, o melhor que tenho a fazer é enfurnar-me num bar. Eu estava caminhando para o meu carro quando Jeff me chamou mais uma vez. Queria apenas dizer-lhe, amigo Ted, que minha mulher foi um dia tão maravilhosa quanto a sua. Eu percorrera menos de 2 quilômetros quando o último raio de sol deixou o céu e a noite caiu bruscamente como uma janela que se fechasse. O céu acima dos anúncios luminosos de Sunset Boulevard ficou negro e uma meia-lua acendeu, imediatamente obscurecida pela fumaça espessa da poluição atmosférica. Quando entrei no Clay Canyon, a nuvem de poluição começou a deixar as suas marcas no meu para-brisa, manchando-o todo. A casa estava às escuras e pensei que Ellen tivesse saído. Mas logo vi o nosso velho Plymouth e de repente fui dominado por um medo irracional, que me apertava o coração. Os acontecimentos daquele dia pareciam pairar em minha cabeça como um nevoeiro espesso. Ao ver o carro, a escuridão e o silêncio da casa, corri para a porta em pânico. Empurrei-a com o ombro, como se receasse que estivesse trancada, mas abriu com facilidade. A sala estava às escuras, assim como o resto da casa. O único som que se ouvia era o da minha própria respiração. Ellen! Gritei, em voz alta e lamurienta que mal pude reconhecer como minha. Ellen! Tive a impressão de que estava perdendo o controle. A cabeça girava. Era como se a escuridão e o silêncio fossem a última gota, como se não mais pudesse conter a torrente de horrores em minha mente. A porta abriu-se de repente, deixando escapar uma luz enevoada que trazia o cheiro da podridão. Vi então o palco da minha tragédia, o túmulo das minhas esperanças, o quarto das crianças. Os ratos se aninhavam na cama beliche, o mofo se espalhava pelo papel de parede vermelho e um nobre espanhol demente estava pendurado pelo pescoço de uma árvore morta. Os calcanhares batendo na parede e fazendo um ruído que soava assim. Vlump, vlump. Suas roupas afetadas revolviam-se lentamente, enquanto ele balançava de um lado para o outro, como que impelido por uma corrente de ar. Quando o corpo se virou na direção de onde eu estava, os olhos familiares de réptil se abriram e me encararam com repugnância e desprezo. Reconheci finalmente. Aquilo existia e era uma força do mal e eu deixará minha esposa em casa na sua companhia. E agora ela fora sugada para a eternidade, onde as sombras do mal armazenam o plasma necessário para se manifestarem de século em século. Às vezes basta uma única palavra, um grito, um suspiro, um gemido saídos de uma garganta paralisada pelo terror, uma simples sílaba resumindo toda uma vida de eloquência, para satisfazer a sede insaciável dos mortos que se recusam a morrer. Neste momento se acendeu uma luz no teto e vi que estava no corredor, em frente ao quarto das crianças. Ellen estava de camisola, sorrindo para mim. Ted? O que está fazendo aqui no corredor? Na escuridão? Acabei de tirar um cochilo. Quer comer alguma coisa? Por que está tão calado? Você está bem? Ela aproximou-se de mim. Estava linda. Seus olhos azuis, um pouco mais intensos que os de Sondra, pareciam quase violeta. Parecia que voltará a ser jovem e esbelta, que a antiga serenidade voltará a brilhar, como uma boia luminosa subitamente recuperada. Eu estou bem, respondi,
a voz rouca. E você? Mas é claro que estou, afirmou ela sorrindo. Por que não deveria estar? Estou me sentindo muito melhor. Ela pegou minha mão e beijou-a alegremente. Vou pôr alguma roupa e depois irei providenciar o nosso jantar. Ela virou-se e seguiu pelo corredor, para o nosso quarto. Olhei pela porta do quarto das crianças. Embora estivesse apagado, pude vê-lo perfeitamente, verificando que as cobertas da cama de baixo estavam revolvidas, como se alguém houvesse dormido ali. Ellen. Grady. Você andou dormindo no quarto das crianças? Dormi sim, respondeu-me, ela, por entre o farfalhar do vestido que tirava do armário. Estava lá dentro, esperando que você chegasse. Fiquei com sono e deitei-me. Por falar nisso, o que você estava fazendo? Trabalhando até tarde. E nada aconteceu? Por quê? Deveria ter acontecido alguma coisa. Não pude responder. Minha cabeça estalava de alegria. Estava terminado. O que quer que fosse, finalmente acabará. Alheia a tudo, Ellen enfrentará a força do mal em seu próprio covil e dormirá como uma criança. E voltará a ser ela mesma, sem estar atingida pelo conhecimento do que derrotara. Protegerá-a com o meu silêncio, com a recusa obstinada em partilhar meu terror com aquela mulher a quem eu amava profundamente. Acendi a luz do quarto. Lá estava o papel de parede vermelho, com os desenhos de muitos brinquedos, as cortinas vermelhas e brancas, as colchas vermelhas e azuis. Era um bom quarto, um quarto alegre e apropriado para crianças. Ellen saiu do nosso quarto de combinação. Há alguma coisa errada, Ted? Você parece tão nervoso. Está tudo certo no escritório? Está sim. Estive com Jeff Sheffield. Fomos ver seu filho no sanatório. Pobre Jeff, leva uma vida miserável. Contei a Ellen tudo o que acontecerá naquela tarde, falando livremente em minha casa pela primeira vez, desde que nos mudáramos. Ellen ouviu-me atentamente como sempre fazia. Quando terminei, ela quis saber como era o garoto. Como um crocodilo, expliquei, enojado. É igualzinho a um crocodilo. O rosto de Ellen assumiu uma expressão alegre e inesperada. Parecia estar olhando para alguma coisa atrás de mim, para dentro do quarto das crianças, como se lá estivesse a fonte da sua alegria. No mesmo instante estremeci e um calafrio percorreu meu corpo. A mesma sensação de advertência que sentirá no dia do meu aniversário e que deveria ter feito com que compreendesse tudo, se fosse um homem diferente. Senti-me subitamente desidratado, como se todo o sangue houvesse abandonado meu corpo. Era como se eu estivesse murchando. Quando falei, a voz parecia sair áspera e rouca do fundo de uma garganta seca que há muito tempo não era usada. Será que é tão engraçado assim? E minha esposa respondeu. Engraçado? Não, não, é só que me sinto muito melhor. Acho que estou grávida, Ted. Ela inclinou um pouco a cabeça para o lado e sorriu-me. Vamos almoçar juntos e discutir o assunto, disse para mim mesmo. Tinha uma grande necessidade de falar a respeito, o que seria impossível em casa, onde o silêncio se adensava a cada dia e se tornava mais insuportável. De vez em quando Ellen me perguntava se havia algum problema, mas eu sempre respondia que não era nada. Nossas conversas sempre terminavam nesse ponto. Os olhos de Ellen manifestavam o que sentia. Eu não era mais o homem com quem se casara, estava frio, cheio de segredos. O quarto das crianças, com cama beliche e papel de parede com desenhos de brinquedos, erguia-se entre nós como uma censura muda. Ellen quase sempre o mantinha fechado, mas surpreendia algumas vezes, ao cair da tarde, entrando lá sem nenhum objetivo aparente, tocando em tudo como se estivesse surpresa de que ainda resistisse, depois de tão longos meses estéreis. Uma esperança se desvanecera dentro dela. Nossos amigos também nunca traziam os filhos para dormirem em nossa casa, simplesmente porque não os convidávamos. O silêncio trouxera consigo uma inércia profunda e debilitante. O rosto de Ellen parecia estar perpetuamente inchado, as feições enevoadas e amorfas, os olhos perdidos na distância. Todo o seu corpo parecia entumecido, como se alguma fonte de dor intensa houvesse brotado dentro dela. Andávamos pela casa em órbitas separadas, como dois sonâmbulos, fazendo as nossas tarefas movidos unicamente pela força do hábito. A princípio os nossos amigos nos procuravam, aturdidos, um pouco magoados, mas pouco a pouco se foram afastando, deixando-nos entregues a nós mesmos. De vez em quando nos encontrávamos com os Sheffields. Jeff parecia cada vez mais deprimido, contava anedotas pesadas, bebia demais e mostrava-se sempre pouco à vontade. Sondra é que falava quase o tempo inteiro sobre assuntos que não tinham a menor importância, frívolos mesmo, dando sempre a entender, com um gesto, uma palavra ou um olhar, que o nosso segredo continuava a florescer. Jeff e eu almoçamos no Broad Derby, em Vine Street, sob caricaturas a lápis de artistas. Numa mesa próxima, um agente elogiava um ator em voz rouca, com um entusiasmo simulado, para um homem grande e de rosto vermelho que dedicava toda a sua atenção a uma terrina de Vichyssoise. É um negócio de louco, disse-me Jeff. Dê-se por feliz por não estar metido nele. Compreendo o que está querendo dizer,
Jeff. Ele não tinha a menor ideia dos motivos que me haviam levado a convidá-lo para almoçar, nem lhe dei a menor pista. Estávamos, naquele momento, quebrando o gelo, como se diz. Jeff sorriu-me com aquele seu jeito engraçado de torcer a boca e eu retribuí. A mensagem que aqueles sorrisos continham era a de que podíamos considerar-nos como amigos. Mas seria ele de fato meu amigo? E eu seria mesmo amigo dele? Ele morava em frente a mim, encontrávamos-nos pelo menos uma vez por semana, contávamos piadas, sentávamos sempre na mesma poltrona na casa um do outro. Suponho que muitas amizades já se basearam em menos fatores. E, no entanto, ele tinha um filho retardado internado em algum sanatório e uma esposa que se comprazia em sugerir que lhe era infiel. Eu tinha um demônio à solta em minha casa e uma esposa que se consumia na suspeita, tornando-se cada vez mais distante e envelhecida. Resolvi encarar Jeff e ir direto ao assunto. Lembra que certa vez conversamos a respeito de um fantasma? Meu tom era de brincadeira, talvez eu tensionasse dar à história toda uma imagem de piada. Lembro sim. Sondra mencionou um gato de vocês que apareceu morto. Isso mesmo, o que foi apanhado por uma raposa. Foi o que você disse. Sondra afirmou que não era nenhuma raposa. Jeff sacudiu os ombros, indiferente. E daí? Encontrei um guaxinim morto em nosso telhado. No seu telhado? E estava num estado pavoroso. Jeff ficou brincando com o garfo. Todo o tom divertido que poderia haver na história desaparecera. Sem cabeça? Muito pior. Por alguns momentos ele ficou em silêncio. Percebi que estava procurando determinar se devia ou não dizer-me alguma coisa. Talvez fosse melhor vocês se mudarem, Ted. Eu sabia que ele estava querendo ajudar. Com uma única frase, tentará superar a reserva que havia entre nós. Era meu amigo, estava estendendo-me a mão. E acho que eu devia ter entendido logo a sua sugestão. Mas não podia aceitá-la, não era o que estava querendo ouvir. Mas não posso mudar-me, Jeff, disse-lhe com um tom tolerante, como se ele não houvesse compreendido minhas palavras. Estamos morando lá há apenas 5 meses. Aquela casa custou-me $22.000. Nos termos do empréstimo, teremos que habitá-la pelo menos durante 1 ano. Bom, você deve saber o que faz. Seu sorriso envolveu-me. Eu queria apenas contar-lhe, declarei, irritado com a facilidade com que ele desistira de convencer-me. Preciso saber o que você sabe a respeito desta história de fantasma. Não muito. Sondra é que sabe de tudo. Duvido que me aconselharia a mudar de uma casa que acabei de construir sem ter uma razão muito forte. Parece que há um espírito qualquer na casa, nada mais. Se é um fantasma, não sei. Agora ele é que parecia estar aborrecido, com o rumo que a conversa estava tomando. O que acha Ellen de tudo isso? Ela não sabe de nada. Sobre o guaxinim? Sobre nenhuma das coisas. Quer dizer que há mais coisas. Também aos barulhos, à noite. Se fosse você, iria conversar com Sondra. Ela se aprofundou nesse assunto muito mais do que eu. Logo depois que nos mudamos, ela costumava ir muitas vezes ao seu terreno, passando bastante tempo a examinar tudo, principalmente depois que o gato foi morto. Ele parecia estar encontrando alguma dificuldade para escolher as palavras certas. Fiquei surpreso, pois a conversa parecia estar-lhe sendo dolorosa. Ele exibia os dentes num sorriso meio sem jeito. Pondo um braço nas costas da cadeira, dava a impressão de que a qualquer momento ia cair ao chão. O nome da esposa parecia soar como uma barreira entre nós. Respirando fundo, eu disse, escute, Jeff, a respeito de Sondra. Ele interrompeu-me com um gesto. Não se preocupe com isso, pois conheço Sondra muito bem. Sabe então que nada existe entre nós? É apenas uma das maneiras que ela tem de se divertir. Faz a mesma coisa comigo. Vive flertando, apesar de não dormirmos juntos. Ele pegou a colher e levantou-a à altura dos olhos, mas absolutamente não a estava vendo. Tudo começou quando ela ficou grávida. Depois disso, acabou tudo o que havia entre nós. Sabia que tínhamos um filho? Está internado num sanatório. E não pode fazer alguma coisa? Claro que faço. Meu recurso é Joyce Castle. Não sei o que teria acontecido comigo se não fosse ela. Estou me referindo ao divórcio. Sondra não pretende divorciar-se de mim. E também não posso pedir o divórcio, pois não tenho nenhuma base. Ele sacudiu os ombros, como se tudo aquilo não tivesse a menor importância. O que eu poderia dizer? Quero divorciar-me de minha esposa por causa da maneira como ela olha para os outros homens? Ela é escrupulosamente fiel. Fiel a quem? Jeff? A você? A quem? Não sei, talvez a si mesma. Talvez ele continuasse a falar se o encorajasse, mas o fato é que o interrompi. Senti que aquela observação enigmática era a pista que me oferecia. Se a aceitasse, ele me teria contado o que eu viera descobrir no almoço. E de repente fiquei aterrorizado, não queria mais ouvi-lo, não queria saber de nada. Por isso sorri e tratei de esconder no fundo da minha mente todas as impossibilidades dos últimos meses.
os passos, os barulhos noturnos, o guaxinim mutilado. Se as admitisse, era sinal de que havia enlouquecido. Jeff encarou-me fixo subitamente, o rosto vermelho, os dentes cerrados. Você pode ficar com a tarde livre. Ted? Tenho que ir ao sanatório assinar alguns papéis. Vão transferir o garoto. Ele passou a ter acessos de violência e anda fazendo coisas pavorosas. Não é mais possível controlá-lo. E Sondra? Ela já assinou o que era preciso. Gosta de visitá-lo sozinha, talvez para ter a impressão de que lhe pertence com exclusividade. Eu ficaria agradecido, Ted. O apoio moral, entende? Pode ficar esperando no carro. Fica a 50 quilômetros daqui. Estará de volta na hora do jantar. A voz lhe tremia, haviam surgido lágrimas em seus olhos. Parecia um homem doente, com febre. O pescoço estava torto, como se apertado pelo colarinho, as têmporas estavam fundas. Segurou-me o braço, a mão como uma garra. Está certo, Jeff, irei com você. Telefonarei para o escritório. Eles podem muito bem passar sem mim uma única tarde. Ele imediatamente se controlou. Jornada para a morte. Donald E. Westlake. Embora as viagens marítimas não sejam novidade para mim, jamais consegui acostumar-me ao balanço dos navios, principalmente durante a noite. Por esse motivo é que durmo muito pouco quando atravesso o Atlântico, só fechando os olhos quando chego a um ponto tal de exaustão que não mais me é possível mantê-los abertos. Como os meus negócios exigem com frequência que vá aos Estados Unidos, minha esposa insiste em que, de vez em quando, eu vá de avião, mas devo confessar que sou covarde demais para isso. O balanço de um navio em alto mar leva o mal-estar ao meu estômago e à minha mente, mas o simples pensamento de viajar pelo ar aterroriza-me profundamente. Assim, a viagem marítima é entre dois males o menor, e enfrento a insônia, depois de tantos anos, com a tranquilidade da resignação. É-me impossível ficar deitado o tempo inteiro, de olhos abertos a contemplar o teto, nas longas noites da viagem de Dover a Nova York. A leitura a princípio é uma boa distração, mas cansa depois de algum tempo. Assim, em muitas viagens, passei as noites passeando pelo convés, admirando os milhões de luas refletidos nas ondas ao meu redor. Fiquei, portanto, deliciado ao descobrir, na minha última e derradeira travessia, na terceira noite de viagem, um companheiro de infortúnio, uma vítima de insônia como eu, um homem chamado Covley. Ele era americano, um homem de negócios, mais moço do que eu, talvez com 45 ou 50 anos. Achei-o franco e sensível e apreciava a sua companhia, alta madrugada, quando todos os outros passageiros dormiam e estávamos sozinhos a contemplar o mar vazio e silencioso. Não lhe encontrei o menor defeito, a não ser umas tiradas ocasionais de humor negro e de mau gosto, como algumas referências aos corpos putrefatos guardados no baú de Davy Jones, o diabo dos mares que os marinheiros tanto receiam. Passávamos as noites conversando, em passeios pelo convés, ou então jogando bilhar, um jogo que ambos adorávamos mas no qual nenhum dos dois era mestre. Sendo igual à incompetência no esporte, passávamos alegremente muitas horas no salão de bilhar, localizado no mesmo tombadilho que a minha cabina. Passamos a 8ª noite da viagem neste salão, fumando satisfeitos os nossos charutos, jogando com a nossa habitual falta de habilidade, esperando pacientemente pela madrugada. Era uma noite fria e agitada. Um vento úmido corria pelas águas, como um fantasma solitário à procura de uma praia. Fecháramos todas as portas e janelas do salão, preferindo uma atmosfera poluída pela fumaça dos nossos charutos ao frio que nos enregelaria até os ossos. Haviam decorrido apenas 15 minutos depois que nos trancáramos no salão quando a catástrofe se abateu sobre o navio. Não sei exatamente qual foi a causa, talvez uma explosão nas caldeiras imensas e misteriosas nas entranhas do navio, talvez o contato inesperado com alguma mina não recuperada da Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que o silêncio da noite foi subitamente rompido por um tremendo estrondo, um rugido indomado, um estrépito indescritível que abalou nossos sentidos e paralisou nossos corpos. E o navio inteiro, o Aragon, estremeceu como que acometido de um violento espasmo. Covley e eu fomos jogados ao chão. Em todas as mesas, as bolas de bilhar se chocaram e saíram rolando, como se possuídas da nossa histeria e do nosso medo. O navio então pareceu estabilizar-se, parar, manter-se imóvel, enquanto o tempo corria como um relâmpago. Esforcei-me por levantar, ouvindo o zumbido do silêncio absoluto de um mundo que se rompera, subitamente sem tempo nem espaço. Virei-me para a porta principal do salão, que dava para o convés, e vi o rosto aterrorizado de uma mulher,
ainda de camisola, olhando para nós com a boca escancarada e gritando. Fui em sua direção, olhando-a pelo vidro da porta, quando o tempo recomeçou. O navio balançou, inclinou-se. Tentei manter o equilíbrio e vi então ser arrastada para longe, para o vazio. E ondas furiosas se esbateram contra as vigias das janelas. Era como um elevador que enlouquecera, despencando do último andar. A água fervia e fumegava do lado de fora das janelas. Agarrei-me à parede do salão, passando mal, aterrorizado, sabendo que estávamos afundando irremediavelmente, que em poucos segundos eu seria um homem morto. Um último solavanco e todo o movimento parou. O navio estava um pouco inclinado e imóvel. Havíamos parado no fundo do mar. Uma parte da minha mente limitou-se a gemer de horror e medo, mas outra parte permaneceu calma, como se estivesse fora de mim, separada de mim, um cérebro que não depende daquele corpo frágil e condenado. Esta parte da minha mente, que eu nunca conhecera antes, foi que pensou, conjecturou, raciocinou. O navio estava no fundo do mar, isto era mais do que evidente. Mas quantos metros teria afundado, qual seria a distância até a superfície? Não devia ser muito grande, era claro, pois do contrário a pressão teria arrebentado os vidros das janelas. Estaria a superfície suficientemente próxima para que me arriscasse a deixar o navio, a sair daquele salão, abandonar o bolsão de ar que ali se formara? Conseguiria chegar à superfície antes que meus pulmões explodissem, antes que a ânsia por ar me obrigasse a abrir a boca e permitir a entrada da água que me mataria. Não podia correr o risco. Caíramos durante um tempo razoável e eu já não era mais moço. Simplesmente não podia correr o risco. Um gemido fez-me lembrar de Covley. Virei-me e o viu estendido no chão, junto a uma parede, para onde aparentemente rolara quando o navio afundara. Estava se mexendo agora, debilmente, levando a mão à cabeça. Corri para ajudá-lo a levantar-se. Ele não tinha a menor ideia do que acontecerá. Ouvirá a explosão e caíra, batendo com a cabeça na quina da mesa de bilhar. E era tudo o que sabia. Contei-lhe o que acontecerá e ele olhou-me aturdido, incrédulo. Debaixo da água? Ochoque Daixuo Polito e Duro como Argilasica. Ele virou-se e correu para a janela mais próxima. A luz fraca da nossa prisão mal conseguia iluminar as águas que turbilhonavam lá fora, ao redor do navio. Covley voltou-se outra vez na minha direção. As luzes. Sacudi os ombros. Provavelmente há outros compartimentos em que a água também não penetrou. No momento em que acabei de falar, as lâmpadas do salão piscaram e diminuíram de intensidade. Esperei que Covley entrasse em pânico, assim como eu, mas ele limitou-se a sorrir e comentar sardonicamente. Mas que maneira de morrer. Talvez não morramos, disse-lhe então. Se houve sobreviventes. Sobreviventes? E daí? Não estamos entre eles. Eles serão salvos, declarei cheio de esperança. Sabem exatamente onde o navio afundou. E os mergulhadores virão até aqui. Mergulhadores? Mas por quê? É o que sempre acontece, imediatamente. Para salvarem o que for possível, para determinarem as causas do naufrágio. Enviarão mergulhadores, tenho certeza. Ainda temos uma chance de sermos salvos. Isso se houve sobreviventes, disse Covley. E se não houve? Sentei-me, desconsolado. Neste caso, podemos considerar-nos como homens mortos. Sugere então que devemos esperar? E que mais podemos fazer? Podemos acabar logo com isso, abrindo a porta. Encarei-o, aturdido. Ele parecia calmo, um sorriso débil dançava nos seus lábios. Vai desistir com tanta facilidade? O sorriso esse alargo. Acho que não. As luzes piscaram outra vez, ficando mais fracas. Logo depois piscaram uma terceira vez e se apagaram de todo. Estávamos no escuro, a escuridão total, perdidos e isolados no fundo do mar. Acho que tem razão, disse Covley de repente, em plena escuridão. Nada temos a perder, a não ser a sanidade mental. Vamos esperar. Não respondi. Estava imerso em meus pensamentos, recordando-me da minha esposa, de meus filhos e das famílias deles, dos amigos nos 2 continentes, na terra, no ar, na vida. Ficamos em silêncio. Incapazes de vermos um ao outro, incapazes de vermos qualquer coisa, era absolutamente impossível conversar. Não sei quanto tempo ficamos sentados ali, em silêncio profundo, mas de repente verifiquei que não era mais tão escuro. Podia discernir vagamente alguns contornos no salão, podia ver o vulto de Covley sentado em outra cadeira. Ele espreguiçou-se. Deve ser a luz do dia. Lá na superfície deve estar fazendo um sol maravilhoso. Quanto tempo? Indaguei, com a voz trêmula. Quanto tempo acha que o ar vai durar? Não sei, mas o salão é grande e somos apenas 2. Deve durar o suficiente para que morramos de fome antes. Fome? Só então percebi que estava faminto. Era um perigo em que eu não pensara. Pensar em impedir a entrada da água, no ar que ainda nos restava. Mas não me ocorrerá, até aquele instante, que estávamos completamente sem alimentos.
Covley levantou-se e começou a passear pelo salão. E como se a conversa anterior não tivesse cessado, como se a escuridão não nos houvesse imposto o silêncio, ele voltou ao tema inicial. Aceitando a possibilidade de haver sobreviventes, que serão encontrados e farão com que os mergulhadores venham até aqui, quanto tempo acha que vai demorar? Talvez os sobreviventes sejam salvos hoje. Neste caso, quando virão os mergulhadores? Amanhã? Na próxima semana? Daqui a 2 meses? Não sei. Covley deu uma gargalhada que soou áspera e aguda no salão fechado, fazendo-me ver que ele não estava tão calmo quanto aparentava. Se esta fosse uma história de ficção, disse ele, os mergulhadores apareceriam no último momento para nos salvar. A ficção, desse jeito, é maravilhosa. É sempre repleta de últimos minutos. Mas na vida real só existe um único último minuto, aquele que antecede a nossa morte. Vamos falar de outras coisas, sugere. Acho melhor nem conversarmos. Covley parou junto a uma das mesas e pegou uma bola. Na semi-escuridão viu jogar a bola para cima e apará-la, repetindo o gesto outra vez. Eu poderia resolver o nosso problema com a maior facilidade. Bastava jogar esta bola na janela. Levantei-me com um pulo, furioso. Largue-o. Se não se importa com a sua vida, lembre-se ao menos de que eu quero viver. Ele sorriu outra vez, largando a bola em cima da mesa. Andou de um lado para o outro por mais algum tempo, afundando depois numa poltrona. Estou bastante cansado. O navio agora está imóvel. Acho que poderei dormir um pouco. Mas eu estava com medo de dormir, receando que, se o fizesse, Covley poderia abrir a porta do salão ou jogar a bola de bilhar na janela. Sentei-me e fiquei a observá-lo. Mas depois de algum tempo, apesar dos meus esforços, as pálpebras se acabaram fechando de tão pesadas e adormeci. Quando acordei, estava novamente escuro, a escuridão de uma noite cerrada, a escuridão da cegueira. Levantei nervoso, estiquei as pernas com cãibras e só então me acalmei. Podia ouvir a respiração regular de Covley. Ele estava dormindo. Covley acordou quando a luz voltava outra vez, quando a escuridão absoluta se dissolvia com um brilho cinza e obscuro, o lusco-fusco do fim da tarde, que obriga os olhos a se estreitarem para ver os objetos, descobrindo-se então, com angústia, que a única coisa a existir são formas vagas e contornos indefinidos. Cauli resmungo. Mexoasi recuperu lentamente a consciência. Levantou-se e fez um movimento em arco com os braços. Estou com fome, murmurou ele. E com a impressão de que as paredes vão cair em cima de mim. Talvez eles venham hoje. E talvez nunca venham. Ele voltou a andar de um lado para o outro do salão. Finalmente parou e disse, li certa vez que a fome é sempre maior logo depois que se perde a primeira refeição. A partir daí, a dor da fome não é tão grande. Acho que está certo. Não sinto tanta fome hoje como senti ontem. Pois eu sinto, declarou ele de forma petulante, como se aquilo fosse minha culpa. Estou com 2 vezes mais fome. Meu estômago está doído de cólicas e ainda por cima estou com uma tremenda sede. Ele parou junto à janela, olhando para fora. Estou com muita sede. Por que não abro a janela e deixo entrar um pouco de água? Afasta-se daí. Atravessei o salão correndo e empurrei-o para longe da janela. Covley, pelo amor de Deus, controle-se. Se ficarmos calmos, se tivermos paciência, a confiança e a força de vontade necessárias para esperarmos, talvez ainda possamos ser salvos. Será que não quer viver? Viver? Disse ele rindo. Mas morri anteontem. Afastou-se de mim e foi sentar-se em sua cadeira. Sou um homem morto, Martim, e meu estômago não sabe disso. É uma dor terrível. Posso suportar qualquer coisa, ser calmo e sólido como uma rocha. Só que não aguento essas dores terríveis no estômago. Tenho que comer, Martim. Se não puser alguma coisa na boca rapidamente, acho que vou enlouquecer. Tenho certeza de que será inevitável. Continuei em pé, a observá-lo, sem saber o que dizer ou fazer. Seu comportamento mudou bruscamente, sem nenhuma razão. Voltou a dar gargalhadas, o mesmo som estridente e áspero que já me dera calafrios antes, que me era mais terrível do que toda a água lá fora. Olha, Martim, já li a respeito de homens isolados em algum lugar, sem comida, que terminam adotando a última solução para o problema da fome. Simplesmente não o compreendi e pedi que explicasse. Comem-se uns aos outros. Encarei-o, dominado pelo terror, que se prendeu em minha garganta e secou-a por completo. Tentei falar claramente, mas saiu apenas um sussurro rouco, quase inaudível. Canibalismo? Meu Deus, Covley, não pode estar. Ele riu outra vez. Não se preocupe, Martim. Acho que não conseguiria. Se ao menos pudesse cozinhá-lo, encararia a possibilidade. Mas cru? Acho que nunca chegarei a sentir tanta fome assim. Mudou novamente de atitude e começou a dizer palavrões, acrescentando depois. Mas daqui a pouco estarei comendo os tapetes, minhas roupas, tudo o que encontrar. Ele mergulhou no silêncio e sentei-me o mais distante possível.
Pretendia permanecer acordado, não importava quanto tempo decorresse, não importava o que acontecesse. Aquele homem enlouquecera, era capaz de qualquer coisa. Não me atrevia a dormir e fiquei esperando que as trevas da noite caíssem com um pavor mortal. O silêncio era interrompido apenas por murmúrios ocasionais de Covley, no outro lado do salão, resmungando para si mesmo sobre horrores que eu nem tentava imaginar. A escuridão voltou e fiquei na defensiva, atento ao menor ruído, esperando ouvir Covley mover-se para o ataque que sabia ser inevitável. Sua respiração era regular e lenta, parecia estar adormecido, mas não podia absolutamente confiar nele. Estava aprisionado junto com um louco e minha única esperança de sobreviver era ficar acordado, vigiando em cada segundo, até que os nossos salvadores chegassem. E os salvadores deviam chegar. Era impossível que eu tivesse suportado tudo aquilo por nada. Eles deviam chegar, eles tinham que chegar. O terror e a necessidade mantiveram-me acordado durante toda a noite e o dia seguinte. Covley dormiu a maior parte do tempo. Quando estava acordado, contentava-se em murmurar desatinos para si mesmo ou mergulhava num silêncio furioso. Mas eu sabia que não poderia ficar acordado eternamente. Quando a escuridão voltou mais uma vez, no terceiro dia sem que os salvadores surgissem, uma névoa espessa pareceu envolver-me. Embora tentasse dissipá-la desesperadamente, embora sentisse o terror aumentando, a névoa terminou por vencer-me e dormi. Acordei abruptamente. Era dia novamente e não conseguia respirar. Covley estava em cima de mim, as mãos no meu pescoço, apertando, impedindo a entrada de ar nos meus pulmões, dando-me a impressão de que a cabeça ia estourar. Meus olhos se esbugalharam e a boca abriu e fechou inutilmente. O rosto de Covley, meio vago, contornos indefinidos, brilhava com a loucura que o assaltara, os olhos fixos em mim, a boca aberta numa horrenda gargalhada. Tentei afastar suas mãos, mas seguravam-me com firmeza. Não podia deslocá-las, não conseguia respirar. Estendi as mãos para o seu rosto, sentindo o coração em disparada enquanto lutava. Meus dedos tocaram seu rosto suado, foram subindo, em direção aos olhos. Um dedo enterrou-se em seu olho e ele gritou, largando-me. Ele caiu para trás, as mãos no rosto, e senti a substância gelatinosa do seu olho no meu dedo. Levantei-me da cadeira, procurando desesperado um lugar 148 para onde escapar. Mas o salão estava completamente fechado, estávamos prisioneiros juntos. Saí correndo e a respiração arranhou minha garganta, o ar entrando com força. Ofegando, soluçando, afastei-me dele, os braços estendidos à frente na semi-escuridão, até cair em cima de uma das mesas de bilhar. Minhas mãos seguraram um taco. Peguei-o, virei-me e acertei em Covley com ele. Ele caiu de costas, uivando como um animal, mas atacou-me outra vez. Berrando, enfiei o taco em sua boca aberta. O taco quebrou-se em dois, um pedaço nas minhas mãos e o outro cravado em sua garganta. Ele deu um grito que terminou num gemido horrível, de gargarejo. Caiu então de cara no chão, fazendo com que o pedaço de taco saísse pela nuca. Virei-me e desabei em cima de uma mesa. Sentia-me extremamente mal, o estômago aos pulos, a garganta latejando e com ânsias de vômito. Mas se passará tanto tempo desde que comera pela última vez que nada pude vomitar. E fiquei estendido ali, tossindo e tremendo, terrivelmente nauseado e cansado. Isso aconteceu 3 dias atrás e eles ainda não vieram. Devem chegar a qualquer momento. O ar aqui dentro está ficando viciado. Mal consigo respirar direito. Ando conversando comigo mesmo e de vez em quando pego uma bola de bilhar e olho ansiosamente para a janela. Estou desejando a morte e sei que isto é o princípio da loucura, que não deve tardar. E o pior de tudo é a fome. Covley agora se foi. Tudo se foi. Estou com fome novamente e nada mais há para comer.